Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Apresentação Eliel Almeida. Opa, muito boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias. Sexta-feira, 1º de março, começando o terceiro mês do capítulo 2024 da história deste mundo, depois que aquele homem passou aqui, hein? Chegamos! Hoje é dia de futebol, é dia de Campeonato Paulista, é dia de decisão, é dia de um dos duelos mais tradicionais do estado de São Paulo. Na região da Alta Mogiana temos o Pantera, o Botafogo de Ribeirão Preto. Na região de Campinas nós temos o Bugre, o Guarani. Que duelo! Um pode sacramentar a sua permanência na Série A do Campeonato Paulista. Já o outro quer ainda sonhar com uma possível classificação para as quartas de final da elite do estadual mais disputado deste planeta. Sexta-feira de futebol para tudo que é lado, sexta-feira de esporte em dose dupla. Afinal, hoje também é dia de vôlei. Já tem vôlei Campinas contra o Cruzeiro. Campinas, vôlei Renata contra o Sada Cruzeiro, direto do Taquaral, expectativa de casa cheia. Rafael Pio e Renata Rondini vão dar o recado a partir das 9 da noite, se o jogo em Ribeirão Preto terminar até as 9 da noite, esperamos que sim. Tem prenúncio de chuva também no interior de São Paulo, enfim, tem uma sexta-feira recheada de muita informação esportiva para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias a partir de agora, aqui ó, no Futebol Globo CBN. Mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Apresentação Eliel Almeida. Enquanto a bola não rola, eu mato ela no peito, vou tocando com você, ouvinte da CBN. A expectativa, cadê os bugrinos, hein? Qual a expectativa pro jogo de hoje? Será que vai dar pro Bugre? Será que o Bugrão consegue o resultado e praticamente elimina aí as chances de rebaixamento? Claro, dependendo de uma combinação de resultados envolvendo Ituano e Santo André nesta semana. Vamos falar muito, mas muito mesmo do jogo de logo mais, às 18h30, direto de Ribeirão Preto. Sem perder tempo, vamos girar a equipe mais bem informada do Rádio de Campinas. Começando, claro, pela reportagem, as informações do Bugre. O time do Guarani já está prontinho e escalado. Boa noite para você, Antônio Lupe. Tudo bem, Eliel? Boa noite a você e a todos que acompanham mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. O Bugre tem uma decisão contra o Botafogo e já está escalado pelo técnico Claudinei Oliveira. O treinador repete a mesma formação que iniciou o duelo contra o São Paulo na última rodada, no empate em 1-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Esquema com 3 zagueiros, Léo Santos, Rayan e Márcio Silva. Anderson Leite está confirmado, assim como Camacho. Claudinei Oliveira tem um ótimo retrospecto jogando contra o Botafogo. Ele que um dia já vestiu o manto tricolor e quando foi jogar contra, não sabe o que é perder. Olha só, o Bugrão do Claudinei Oliveira já está confirmado, decidido, já está no papel, definidinho, alinhado, os 11 que vão começar o jogo. E do outro lado, o lado do Pantera, grande Botafogo de Ribeirão Preto, já está definido também o tricolor da Ribeirânia. Já está definido pelo técnico português, o Paulo Gomes. E assim como o Bugre, o treinador do Botafogo também utiliza o esquema com 3 zagueiros, com o Matheus Costa, Chapo e Lucas Dias no sistema defensivo. O Botafogo que respira um pouco mais aliviado depois da vitória contra a equipe da Portuguesa no estádio Santa Cruz. E no meio de semana, a equipe de Ribeirão Preto conquistou a vaga na segunda fase da Copa do Brasil, ao vencer o time do Espírito Santo. São 6h07, você vai ficando por dentro de todas as informações de Botafogo e Guarani. Guarani, Botafogo, direto do Santa Cruz em Ribeirão Preto, Arena Eurobike de um lado, o estádio Santa Cruz de outro. É o único estádio do Brasil que tem o nome dividido e também a estrutura. O estádio Santa Cruz nos moldes antigos, alguma parte até com cimentão. A Arena Eurobike, só cadeiras, a parte moderna, com bares, restaurantes. Que coisa, o estádio que se dividiu e dividiu também boa parte
parte da direção do Pantera. A gente vai falar bastante deste jogo e, claro, com os ingredientes, o cardápio todo que trouxe o Antônio Lupe. Carlão de Freitas, comentarista do Futebol Globo CBN. O que esperar deste jogo de já, hein, meu caro Carlão? 3-5-2 daqui, 3-5-2 dali. Ou seja, você não me ataca, eu não me defendo e nós continuamos com 0-0. Boa noite, Eliel. Boa noite, ouvinte CBN. Um empate que de repente pode servir para o Guarani, mas é bom não se apegar. É um jogo importante para o Bug. O Guarani vem aí com um moral elevado, uma confiança lá em cima depois do empate contra o São Paulo e tem uma possibilidade hoje de conquistar a vitória e sacramentar a permanência diante do Botafogo tranquilo. Se com relação à classificação a situação já está definida, não vai se classificar. Por outro lado, com relação ao rebaixamento, o Botafogo aí poucas possibilidades de queda. Então o Guarani aposta nessa confiança, no bom momento após o jogo contra o Tricolor, para fazer um grande jogo hoje e tentar sacramentar a permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. 6h08, vamos pro plantão, vamos pra central da bola, meu caro Fábio Chaib, sexta-feira de jogo único ou tem mais coisa acontecendo? O que tem no cardápio hoje, hein, Fábio Chaib? Boa noite pra você. Boa noite, Eliel Almeida, boa noite, ouvinte CBN, jogo único, abertura da 11ª rodada, Botafogo e Guarani daqui a pouquinho às 6h30 da noite, a rodada que tem mais 3 jogos amanhã, incluindo o jogo do Corinthians contra o Santo André e o restante no domingo. Destaque para o jogo do Bragantino contra o Santos às 6 horas da noite no domingo no Nabi Abichedi e o clássico no Morumbis, São Paulo e Palmeiras também domingo às 8 horas da noite, fechando a 11ª rodada, a penúltima da competição nessa primeira fase, viu, Leão? Tá certo, são 6h09. Júlio Nascimento, nosso narrador, tá prontinho para trazer todas as emoções de Guarani e Botafogo, vai contar tudo o que de melhor e de pior acontecer no Estádio Santa Cruz, na Arena no Bike. Boa tarde para você, boa noite, Júlio Nascimento. Jogo que pode colocar o Bugre muito tranquilo na Série A do Campeonato Paulista, hein? Tudo bem, né, Léo? Boa noite pra você, pra todo mundo ouvindo aqui o Futebol Globo CBN Campinas. Exatamente, a decisão pro Guarani, jogo importante dentro do campeonato. O Bugre precisa dessa vitória pra espantar aí 7 jogos sem vencer, carimbar, de repente, a vaga na Série 1 do Campeonato Paulista e com certeza expectativa de na casinha hoje no Santa Cruz. Muita emoção, viu, Léo? Bastante emoção, a gente vai falar, claro, da expectativa destes times no 3-5-2, vai fazer projeção de tabela e tudo mais. Neste momento, por exemplo, tem um jogo muito interessante. O Fábio Chaib, que é torcedor monaquês, ele torce pro Mônaco. Tem Mônaco e PSG se enfrentando pelo francesão, tá 0-0, são os jogos desta sexta que não são tão tradicionais assim, afinal, a sexta é mais conhecida por ter jogos da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Paulistão entrou na sexta, lembrando que este jogo foi remanejado, era uma partida que estava agendada inicialmente para o fim de semana, né, pro sabadão, e foi aí levado para a sexta-feira à noite. 6h10, a primeira pausa aqui no Futebol Globo CBN. Daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais destes dois times, os times que já estão prontinhos pro jogo, na verdade, de logo mais às 6h30 da noite. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Trânsito. Oferecimento Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Bom mesmo é saber que a vida sempre pode prosperar. 6h11, informações do trânsito, prestação de serviço dentro da cidade de Campinas. Mário Quintino. Oi, Eliel, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Noite complicada na região central de Campinas, porque tem um bloqueio na Rua Ferreira Penteado, no trecho que vai da Barão de Jaguara até a Francisco Glicério, por conta de um incêndio que atingiu o depósito de um centro comercial. Não teve nenhum ferido, segundo informações da INDEC, as chamas foram controladas, mas ainda tem atendimento da ocorrência e o motorista diminui a velocidade nas vias do entorno, como a Francisco Glicério e também a Doutor Quirino. Para quem vai em direção da Aquidaban, uma opção seguir pela Rua Conceição e depois também pela Rua Padre Vieira. Eliel. 6h12, daqui a pouquinho trânsito também aqui na CBN Estradas. A gestão de documentos requer organização e identificação segura. A Actec proporciona para as empresas consultas e fácil acesso aos documentos físicos ou digitais com acesso seguro aos dados onde quer que esteja. Estradas.
Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Dentro de Campinas, alguns reflexos já dessa sexta-feira de muito trânsito. E fora de Campinas, hein, Mário Quintino? O nosso ouvinte perde tempo também, ele ainda na rodovia Dom Pedro, pela chegada para a rodovia Anhanguera, na região dos Amarais. Atenção, são 4 quilômetros de lentidão no trecho, opção para seguir em direção de Sumaré, seguir pela ala de Nucelme. No sentido de Jacareí, também tem trânsito intenso e diminui a velocidade desde a Mackenzie, quilômetro 130, até a passagem por Souzas, já na altura do quilômetro 127. Ainda falando do sistema Anhanguera Bandeirantes, em direção de São Paulo. Bandeirantes com lentidão na altura de Itupeva, proximidades da Praça de Pedágio e também pela rodovia Anhanguera, já na altura de Jundiaí. Eliel. Obrigado, Mário. Você volta já, ainda no nosso pré-jogo aqui com mais informações de trânsito e estradas. Não quer se preocupar com a sua bateria tão cedo? Vai de Eliar, a bateria mais escolhida pelas montadoras. Eliar, excelência de ponta a ponta. A Yoshi apresenta um novo ícone imobiliário no endereço mais desejado do Cambuí. Rua Doutor Vieira Bueno, 59. Maia, o 1 por andar dos seus sonhos. Super exclusivo, 28 pavimentos, 3 suítes e muita amplitude. Venha conhecer o decorado desse sucesso de vendas no showroom Ayoshi, na Norte Sul, ao lado da Porsche. Maia, único, definitivo, feito para você. Ayoshi, referência de qualidade. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. São 6 horas e 15 minutos. Quero mais destaques, meu caro Antônio Lupe, em relação ao Guarani e também ao Botafogo. Como tá o Bugrão para este jogo aí? O que tem de novidade pro comentário do Carlão de Freitas? Olha, meu caro Eliel Almeida, a principal novidade é essa manutenção da equipe em relação ao último jogo contra o São Paulo. O técnico Claudinei Oliveira elogiou a entrega dos atletas no empate contra o tricolor paulista e até por conta disso mantém a equipe que iniciou o jogo no Brinco de Ouro da Princesa. A principal dúvida durante a semana era a presença ou não do Camacho. Recuperado de uma pancada no joelho, o jogador está confirmado. A principal surpresa, se é que a gente pode dizer assim, é a presença do Gabriel Santos, que não foi legal no jogo, e o Reinaldo, que entrou muito bem na partida, continua no banco de reservas. 6 horas e 16 minutos, os destaques do Botafogo do Guarani estão na mesa. E aí, hein, Carlão? Camacho no time, como que você conta pra gente? Olha, Leal, o técnico Claudinei Oliveira, ele se apega muito na confiança, né, no mental dos jogadores do Guarani. E contra o São Paulo, eles tiveram um comportamento sensacional e por pouco o Bugre não vence o tricolor naquela bola do Anderson Leite. E devido ao bom comportamento, não só psicológico, mas técnico também, o Claudinei opta por manter a equipe. Importante a permanência do Camacho, a presença do Camacho, jogador experiente, acostumado a jogo pesado. E hoje é sim decisão para o Guarani. Na lateral direita ele tinha aí uma dúvida entre o Heitor e o Diogo Matheus. Vai Diogo Matheus, que está aí celebrando 100 jogos com a camisa do Bugre. Ou seja, é um Guarani com o que tem de melhor neste momento. Não pode contar com o Derek, não pode contar com o Bruno Mendes, mas é o que tem de melhor atualmente, é este time aí do técnico Claudinei Oliveira, e que tem condições sim, Eliel, de voltar de Ribeirão Preto
com os 3 pontos na bagagem. E o Botafogo, hein, Antônio Lupe? Como tá o time do Portugal? O Botafogo tem um treinador português no comando, hein? Tem um treinador português, o Paulo Gomes, tem o Maciel, né, que é argentino. É um time bem reformulado em relação à última temporada. O Botafogo até que começou bem o Campeonato Paulista, mas depois de uma derrota em casa contra um outro time de Campinas, a Ponte Preta, acabou oscilando bastante, mas graças à vitória contra a Lusa na última rodada, também em casa, o Botafogo tirou a corda do pescoço e deu uma aliviada em relação à permanência para a disputa do Campeonato Paulista, a principal divisão do Paulistão em 2025. Garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil, mas em relação à classificação no Campeonato Estadual, o Botafogo tem 11 pontos, é o 4º colocado do grupo D. Muito difícil, quase impossível conseguir a classificação, tirando de São Bernardo, Novo Horizontino e também o São Paulo, grupo que ainda está em aberto. E esse Botafogo do Portugal aí, hein, Carlão? Esperávamos mais do Botafogo neste Campeonato Paulista, né? O investimento foi alto, o investimento foi forte. Em algum momento o Botafogo chegou a flertar com a classificação, eis que encontrou a ponte no Santa Cruz e de lá pra cá a coisa desandou. Por sorte, por competência também, venceu a Portuguesa e está praticamente liquidada a fatura com relação à permanência na primeira divisão. Agora, com relação à classificação, o Botafogo está fora de qualquer situação. E é por estas situações, né, por este momento do Botafogo, que o Guarani pode se apegar. Nesta tranquilidade, né, neste conforto que o Botafogo vive dentro do Campeonato Paulista, e a necessidade do Guarani pode ser uma arma aí do técnico Claudinei Oliveira. Pois é, são 6h19, meu caro Júlio Nascimento. Como que tá o Santa Cruz, a Arena Eurobike, o estádio do Botafogo? Como tá a bela Ribeirão Preto nesta noite, início de noite, né? Fim de tarde, início de noite em Ribeirão Preto. Exatamente, na nublada Ribeirão Preto, né, Léo Almeida? Faltando 11 minutos para o início do jogo, os jogadores já fizeram processo de aquecimento, sistema de irrigação foi ligado, já foi desligado, portões abertos, expectativa agora da chegada do público, né? Com certeza teremos a torcida do Guarani presente também em Ribeirão Preto. Já é possível ver alguns torcedores já tomando ali as dependências do setor visitante. Então os últimos ajustes sendo preparados neste momento. Daqui a pouco tem bola rolando. Pouco mais de 10 minutos para começar o jogo, viu, Eliel? Perfeito, estádio Santa Cruz vai recebendo um público tímido, é porque lá em Ribeirão Preto tem um local fora do estádio, ali na esplanada, que chama Passarela do Álcool. A galera fica ali fazendo aquela concentração, aquela aquecida e já entra já para o jogo contra a equipe do Guarani. A bela cidade de Ribeirão Preto, já estamos com o som ambiente da CBN Campinas, direto de Ribeirão Preto, já estamos também, claro, visualizando um pouco do que vai ser esta partida. Por enquanto os times ainda não subiram para o aquecimento, estádio Santa Cruz esvaziado, mas a gente está acompanhando os jogos aí também, claro, né? Do que vai acontecer nessa sexta-feira. Pois não, Antônio Lupe? As equipes já aqueceram, viu, Eliel? Já desceu todo mundo, desceram né? todo mundo. Quando eles retornarem pro gramado, aí sim a bola vai rolar. Quem já tá prontinho ali é o portal do Campeonato Paulista, já no centro do gramado. Aquele banner onde os jogadores ficam em forma um ao lado do outro para foto que não sai em lugar nenhum. Já tá praticamente tudo pronto, mas me espanta a baixa presença dos torcedores do Botafogo, né? Mas a torcida do Guarani comparece em bom número. Restam poucos minutos. É o horário, viu, Lupe? 9 Ribeirão minutos. Preto é uma cidade também de dimensões metropolitanas. Neste momento, trava, principalmente a localização do estádio Santa Cruz em Ribeirão, que é ali na Constábali Romano, bem na confluência de algumas avenidas carregadas neste momento, viu? E quando fui para Ribeirão Preto para fazer o jogo entre Botafogo e Ponte, que foi próximo esse horário, foi às 7 horas, você tem mais acesso do que eu em Ribeirão Preto, mas a cidade está em obras. Totalmente. A cidade está em obras. É asfalto novo, é avenida nova, é rua nova. A cidade vira um verdadeiro caos no cair da noite. A gente percebe o Botafogo subindo já ao gramado, uniforme um pouco tradicional, mas nem tanto, porque esse uniforme do Botafogo, para quem não sabe, é o uniforme de número 3. Esse uniforme listrado do Botafogo de Ribeirão, o narrador adora. A distância que fica a cabine no estádio Santa Cruz até o gramado é uma coisa absurda. O narrador adora bastante, bem pertinho, né? Bem fácil. E o Guarani sobe ao gramado
com uniforme camisa branca e short verde, calção verde, camisa branca. Elias, se você me permite, esse uniforme do Botafogo, eu tava fazendo o jogo do Botafogo e Corinthians aqui no plantão, é uma homenagem a 1977, quando o Sócrates foi revelado pela equipe do Pantera e fez bastante sucesso. É uma das homenagens ao Dr. Sócrates, que completaria 70 anos, né, no dia 19 de fevereiro, e o Botafogo fez uma série de homenagens para o Dr. Sócrates. Além disso, é o ano de 77, o Botafogo campeão do primeiro turno, campeão paulista do primeiro turno, e depois o campeão foi o Corinthians no ano de 1977. Atenção, tá tudo pronto, a gente faz um rápido intervalo, na volta vem com as escalações, na verdade é prestação de serviço na CBN, trânsito e estradas aqui, já tem as escalações dos dois times. EP Agro. Nesse sábado, o EP Agro aqui na CBN vai falar sobre a produção de café na sombra, um tipo de cultivo que prioriza qualidade e menos quantidade. E qual será o resultado na xícara, hein? No quadro Profissões, a Bia Buozzi vai mostrar os profissionais que estão desenvolvendo novas moléculas para defender as lavouras de ataque de pragas. É sábado, 9h30, aqui na CBN. O trânsito, os problemas do nosso cotidiano e a notícia além da manchete. CBN Campinas, com Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli. De segunda a sexta, a partir das 9 da manhã. Comece o dia bem informado e fique por dentro de tudo o que acontece na região. De segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, Carolina Rodrigues e Guilherme Pierangeli comandam a reportagem CBN e analisam os principais fatos do dia. Pronto e escalado, o Bugre enfrenta o Botafogo no estádio Santa Cruz com 89 Vladimir no gol, 3 zagueiros com a 3 Léo Santos, 4 Rayan e 44 Márcio Silva, pelo lado direito com a 13 Diogo Matheus, no meio campo 14 Camacho, 5 Anderson Leite e 78 Regis, pelo lado esquerdo com a 16 Helder, no ataque Gabriel Santos tem a 27 e com a 7 Pablo Tomás, repetindo a escalação do Bugre, 89 Vladimir, 3 Léo Santos, 4 Rayan, 44 Márcio Silva, 13 Diogo Matheus, 14 Camacho, 15 Anderson Leite e 78 Regis e 16 Helder. Na frente, 27 Gabriel Santos e 7 Pablo Tomás. No banco, à disposição de Claudinei Oliveira, 31 Douglas Borges, 2 Heitor, 8 Marlon, 12 Lucas Adel, 18 Matheus Bueno, 19 João Vitor, 20 Reinaldo, 25 Vitinho, 26 Rafael Freitas, 33 Gustavo França e com a 37 Iago Teles. Botafogo, 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 orgulho de Ribeirão. Que tá pronto e escalado para enfrentar o Guarani com o Michael, camisa número 1 no gol. 3 zagueiros com a 3 Matheus Costa, 4 Chapo e 5 Lucas Dias. Pelo lado direito com a 2 o Alisson, 8 Matheus Barbosa, 10 Leandro Maciel, 11 Douglas Baggio e com a meia dúzia Jean Victor pela esquerda. No ataque 7 Emerson Negueba e 9 Alexandro. O repeteco da equipe do Botafogo com o Michael no gol, camisa número 1. 3 Matheus Costa, 4 Chapo, 5 Léo Dias, 2 o Alisson, 8 Matheus Barbosa, 10 Leandro Maciel, 11 Douglas Baggio e meia dúzia Jean Victor. No ataque 7 Emerson Negueba e 9 Alexandro. No banco, à disposição do português Paulo Gomes,
12 João Carlos, 13 Erickson, 14 Tássio, 15 Carlos Manuel, 16 Patrick Bray, 17 Pedro Rodrigues, 18 Felipe Souto, 19 Toró, 20 Arthur, 21 Thales, 22 João Marinini e 23 Fábio Sanches. A arbitragem do jogo. Hoje o apito é dela. Edna Alves Batista apita o duelo entre Guarani e Botafogo no estádio Santa Cruz. O auxiliar de número 1 é o Alex Ang Ribeiro e o auxiliar de número 2, Rafael Tadeu Alves de Souza. No VAR, no árbitro de vídeo, o primo dele, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. O comentário do jogo. São 6 horas e 28 minutos, a bola vai rolar. Carlão de Freitas, os times escalados antes de transferir a narração do Júlio Nascimento. Manda, Carlão, a sua expectativa. Dá pro torcedor do Guarani acreditar num bom resultado. O Guarani teve uma apresentação importante contra o São Paulo, a força mental, tecnicamente, principalmente no segundo tempo, cresceu demais. E é isso que a equipe leva para Ribeirão Preto. É isso que o técnico Claudinei Oliveira aposta para realizar um bom jogo diante do Botafogo. Alguns cuidados, Douglas Baggio, bom jogador, Alexandre também. Mas eu vejo um Guarani forte, um Guarani pronto para conquistar um resultado positivo em Ribeirão Preto e de quebra voltar para Campinas livre de qualquer possibilidade de queda. O Botafogo está no lado esquerdo, como se fosse o gol de entrada na Avenida Costábile Romano em Ribeirão Preto. O Guarani no lado direito, gol de fundo, gol que dá ali acesso à torcida visitante. Enfim, nós temos os times prontos, a bola está no centro do gramado, 6 horas, 29 minutos. Vai rolar a bola em Ribeirão Preto, Júlio Nascimento. A partir de agora a emoção é sua. Júlio Nascimento. São 6 horas 29 minutos, horário oficial do Brasil. Grande abraço para você que segue aqui no Futebol Globo, CBN Campinas. Vai começar o jogo em Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz. É a 11ª rodada do Campeonato Paulista, Série 1. Para o Guarani, mais uma decisão pela frente, pela permanência. Guarani precisa de mais um resultado positivo para continuar fora da zona de rebaixamento e hoje desafia a equipe do Botafogo, que apenas cumpre tabela, não cai, não classifica. O time do Botafogo tem o objetivo hoje apenas de cumprir tabela. Apita o árbitro, a bola está rolando em Ribeirão Preto. Botafogo, Guarani. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone firme, forte da CBN Campinas. Posse de bola é do time do Botafogo, domina, sai jogando pela ponta esquerda do campo de ataque. Tenta a primeira movimentação, Douglas Baggio foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem manda seguir. Posse de bola é pro time do Botafogo, tem arremesso lateral para fazer a cobrança. Lado esquerdo do campo de ataque, vem na movimentação, o time do Bota, Jean Vitor. Ele entrega, sai jogando com o zagueirão Chapo. Ele tem Matheus do lado dele, já sai jogando com o Matheus Costa faz o passe pela ponta direita do campo de ataque. Ele movimenta a bola pelo campo ofensivo com Emerson Negueba faz a devolução com o Matheus, tentava o passe por cima. Foi desarmada, a bola volta para o Guarani. Reage, foi pro solo, ficou pedindo a falta, a arbitragem não dá falta, manda seguir, posse de bola para o time do Botafogo, segue jogando. Chapo trabalhou pela ponta esquerda, soltou essa bola no comando, é para a chegada do Leandro Maciel, ele movimenta pela ponta esquerda, levantamento vem com o Jean Vitor foi desarmada, a bola volta para o time do Guarani, recupera Anderson Leite, tenta sair jogando, sai jogando errado, a bola volta para Negueba de primeira para Leandro Maciel, ele passa o pé por cima da bola, soltou na ponta esquerda, é para Jean Vitor, para Leandro, na ponta, soltou para Douglas Baggio, puxou para o pé direito, levantamento da grande área, afasta a defesa do Guarani, tira dali, completa, tira Ryan, sai jogando com Camacho, a bola volta, fica ainda com o time do Botafogo, que recomeça a bola pelo campo de defesa, sai jogando o time do Botafogo, levantamento lá para o campo de ataque, abdicou de tentar ali a jogada o Alexandre, porque estava impedido, a bola fica recuada, tranquila para o goleiro Vladimir, sai jogando, são os primeiros passos, os primeiros movimentos de Botafogo e Guarani, Guarani e Botafogo, é o Campeonato Paulista para você, são os primeiros movimentos, 1:40 é o primeiro tempo em Ribeirão. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, a bola solta no comando para a chegada do Ryan com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, ele buscava a jogada com o Gabriel Santos cercado pela marcação, a bola volta para o time do Botafogo. Sai jogando o Jean Vitor escapa para a marcação, Gabriel Santos ficou caído. Ficou pedindo ali um toque em cima dele, a arbitragem manda seguir, não quis saber de nada, hein, Antônio Lupe? Não quis saber de nada, marcando apenas o arremesso lateral para o Guarani, mas o Gabriel Santos, 27, ele alega que recebeu um tapa no rosto na disputa pela bola com o Jean Vitor, camisa número meia dúzia do Botafogo. O assistente está por ali, a Edna
nem perto do lance está e não vai, pelo que tudo indica, checar o lance, inclusive no VAR. O assistente muito convicto da marcação. E percebemos já um clima, né, Carlão, de muita decisão, de muita disputa dos dois times. Botafogo interessado, hein, Carlão? É, interessado, precisa consolidar, né? Não precisa ficar para não ficar dependendo de matemática ou de combinação na última rodada. Mas pelo jeito acho que não foi nada, até pela reação do auxiliar, né? Ele nem ligou aí para o lance que envolveu o Gabriel Santos. Vem Guarani pro campo de ataque, Regis domina, sai jogando pela ponta direita, tenta a ligação direta por dentro, foi desarmada, a bola volta pro time do Guarani, rasgando, chega ali o Ryan, manda a bola para longe, o tiro de meta está marcado. Vai sair jogando o goleiro do time de Bota sem pressa nenhuma. São os primeiros movimentos para você. 3 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual. Botafogo e Guarani, a 11ª rodada do Campeonato Paulista. Você curtindo o futebol na CBN Campinas. É um fim de semana decisivo para o futebol de Campinas. O Guarani precisando da vitória para seguir fora da zona de rebaixamento. E domingo, às 5 horas da tarde, tem Ponte Preta em ação contra a equipe do Novo Horizontino, também diretamente do Moisés Lucarelli. A transmissão para você. Posse de bola para o time do Guarani pelo campo de defesa. Sai jogando Gabriel Santos. Ele entrega a bola com Camacho. Camacho pela ponta direita. Diogo Matheus, grande passe, linha de fundo para Gabriel Santos. Vem o Guarani, levantamento da grande área para Pablo. A bola passou, voltou para Regis, vai fazer. Pega o goleiro! Jogada venenosa, perigosa do Guarani. Vem para a primeira defesa do jogo, Antônio Lupi. E que boa bola do Diogo Matheus pro Gabriel Santos pelo lado direito. Ele correu, se esforçou, foi até o limite da linha de fundo e fez o cruzamento. A zaga do Botafogo não afastou, a bola sobrou pro Regis, mas quando ele foi finalizar, o goleiro Michael já estava em cima dele e fez a defesa. 4 minutos, 0-0, Guarani Botafogo, tudo igual, ninguém mexeu no placar. Posse de bola pro time do Guarani, está jogando pelo campo de defesa, Léo Santos domina. Ele entrega para Diogo Matheus, levanta a cabeça, foi obrigado a voltar com o goleiro Vladimir, ele vai sair jogando para o time do Guarani, tem aberto pela ponta esquerda Márcio Silva, ele prefere o toque lá para o campo de ataque, rifa essa bola na direção do Pablo Diogo, ele tem impedido. Sobe a bandeira, jogo parado, impedimento marcado, posse de bola para a equipe do Botafogo, Lupe. E aquele ali que marca o impedimento é o de número 2, é o Rafael Tadeu Alves de Souza. Pegou a posição de impedimento do ataque do Guarani, que empata com o Botafogo 0-0. 4 minutos e 40, Futebol Globo, CBN Campinas, acompanhando o Campeonato Paulista. Vem o time do Bota pela ponta esquerda, Jean Vitor pintou o levantamento para Alexandro na grande área, sobe a defesa do Guarani, tira dali, a bola volta pela ponta direita, Alisson invadiu grande área, atrás, trabalha, ele volta, sai jogando no comando, com Douglas Baggio, tenta o levantamento, ele foi obrigado a voltar com o Lucas Dias. Lucas Dias entrega pela ponta direita com o Alisson. Alisson tenta escapar da marcação, foi desarmada, a bola volta em lateral. Arremesso manual está marcado, é para o time do Bota fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos e 30. É o primeiro tempo em Ribeirão Preto, segue... Botafogo 0. Guarani também 0. Central da Bola. Amanhã mais 3 jogos pela 11ª rodada da Série A1 do Paulista. Tem Corinthians e Santo André, Português e Mirassol, Inter e Ituano. Futebol Globo CBN. Vem Botafogo pro campo de ataque, o chute de longe, a bola vai pra fora, tiro de meta. Tentativa de muito longe do Douglas Baggio. Tiro de meta para o Guarani bater, Antônio Lupi. Tentando costurar a defesa do Guarani, de fora da área, arriscou o chute. Pegou muito embaixo da bola. Fácil para o goleiro Vladimir, que já coloca a bola em jogo. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, a bola lançada lá da esquerda do campo para Márcio Silva. Ele recua, entrega para o goleiro Vladimir, pé esquerdo na bola, levanta para Gabriel Santos, sobe de cabeça, tenta o desarme, a defesa do Botafogo consegue. E na sequência a bola bateu ali no jogador do Guarani, resvalou também na arbitragem, por isso o jogo está parado, a posse de bola vai voltar para o Botafogo, Lupe. É isso, quando a bola pega no árbitro, ele para o jogo e a bola fica com a posse da equipe que tinha ela, no caso o Botafogo. Então o Botafogo segue no ataque, a Edna coloca a bola no chão. Jogo reiniciado, Matheus Barbosa, jogador do Bugre. Ele faz o domínio, entrega a bola pelo campo de defesa, solta a bola no comando agora com Lucas Dias. Ele faz a movimentação, soltou lá da esquerda do campo. Lucas Dias solta a bola para Douglas Baggio, chama na tabela com o Leandro, afasta a marcação do Guarani, tira dali. Rebote do time do Botafogo, trocando passes pelo campo de defesa. Já faz a movimentação, o time do Bota. Lucas soltando para Chapo, dominou, escapou na metade do campo com o Lucas Dias mais uma vez. Ele faz a abertura
abertura de bola para Alisson na ponta direita, vem com Matheus Barbosa, devolução pelo campo de defesa, Matheus Costa, domina, entrega por dentro para Barbosa, ex-jogador do Bugre, de costas para ataque, devolveu para Matheus Costa, ele rifa, a bola vai dar certo, Alexandro, testou, trabalhou pela ponta direita do campo de ataque, tá no mano a mano, vem Leandro, soltou por dentro, ainda ele, Negueba passou, é para Alisson, pintou, levantamento, toque na grande área, a bola passa por todo mundo, Vladimir! Jogadores do Botafogo pedindo toque de mão na grande área. Mais um lance perigoso do time do Bote, Antônio Lupe. E dessa vez foi pelo lado direito, com o Alisson, que fez o cruzamento baixo, a bola veio quicando, a bola resvalou no braço. Eu fiquei na dúvida se foi de um jogador do Guarani ou no próprio jogador do Botafogo. Ela sobrou do outro lado, o Vladimir se atirou na bola, conseguiu evitar que ela tivesse o caminho do gol. O Vladimir tá caído, sente dores. Provavelmente, se a bola tocou no braço do jogador do Guarani, vai ser checado pelo VAR. 8 minutos do primeiro tempo, 0-0. Guarani e Botafogo, tudo igual em Ribeirão Preto. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Carlos Eduardo de Freitas, 0-0, Carlão. Um duelo equilibrado até aqui, o Botafogo por jogar em casa toma a iniciativa, a gente percebe um Bota com jogadas pelos lados, seja com o lado direito, o Emerson Negueba ou o Alisson, lado esquerdo com o Douglas Baggio, que vai carregando. O Guarani ainda um pouco resguardado, trabalhou um pouquinho pelo lado direito com o Gabriel Santos. Creio que vai ser uma arma do Bugre, principalmente nesta ultrapassagem do Diogo Matheus. Júlio, pois não, Lupe? O lance não teve nada com o VAR, porque o toque na mão foi do jogador do Botafogo, foi do Alexandro, camisa 9. Portanto, o jogo ficou parado apenas para o atendimento do Vladimir, que está tudo bem. E vem Guarani pro campo de ataque, chapéu pra cima da marcação do Helder. Abertura de bola pela ponta direita para Diogo Matheus, levantou na direção do Anderson Leite, vem de cabeça, sobe a defesa do Botafogo, manda a bola para fora. Lateral marcado é pro time do Guarani fazer a cobrança lado direito do campo de ataque. Vamos chegando, batendo 9 minutos jogados deste primeiro tempo em Ribeirão Preto, tudo igual, 0-0. Vem Guarani pro campo de ataque, o Bugre, domina Regis tocou para Camacho, levantamento, Helder ajeitou na boca do gol para Pablo Tomás, para fora! Ele mergulha, desvia com o pé direito na pequena área, a bola vai para fora, grande chance, perde o time do Guarani, Lupe. Uma chance incrível que o Guarani desperdiça no jogo, a inversão de bola para o lado esquerdo, o Helder de primeira viu a entrada livre dentro da área do Pablo Tomás, que se esticou todo, mas não conseguiu chegar na bola. E para complicar a situação do Guarani, ela pegou por último no jogador do Bugre e se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Michael. Sai jogando Michael para o campo de ataque, sobe a defesa do Guarani, tira o Anderson Leite. A bola volta para Alisson, tenta o lançamento em profundidade, lado direito do campo para Negueba, vem na cobertura e defesa do Guarani. Márcio Silva recua para Vladimir, que solta a bola lá para o campo de ataque. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 10 minutos do primeiro tempo em Ribeirão Preto, Campeonato Paulista. 0. Guarani. Também 0. Central da Bola. Paulistão Série A2, amanhã o Capivariano encara a Linense. O Primavera recebe o Monte Azul e no domingo tem Comercial e 15 de Piracicaba. Pode ligar, que aqui tem jogo, muito jogo pra você. Helder domina para o Guarani, tenta o lançamento para o campo de ataque, a bola bate na marcação do Negueba, se perde em lateral. Arremesso mal marcado para o time do Guarani pelo campo de ataque, já faz a movimentação. Camacho para Helder, para Camacho, para Helder. A Edna tá pedindo para voltar o arremesso manual, tá pedindo para o Helder andar algumas casas para trás. 2 bolas em campo. O Rayan ali dá um tapa na bola, tira uma delas. E agora sim o Helder vai reiniciar o jogo. Lateral marcado para o time do Guarani. Helder vem na movimentação. Edna já faz ali a autorização. Bola para o campo de ataque do time do Guarani. Bom lançamento. É para Regis. De primeira na ponta direita. Domina do Diogo Matheus. Diogo Matheus dominou contra a marcação do Jean. Trabalhou na linha de fundo. Ainda ele. Diogo Matheus vai pintar levantamento da grande área. Prefere balançar para cima da marcação. Levantamento direto nas mãos de Michael. Faz a defesa. Fica com ela. Tranquilo, tranquilo. Antônio Lupe. Ele tentou buscar o espaço. Diogo Matheus. Mas a marcação do Jean Vitor
era muito próxima ao camisa de número 13 do Bugre. Mesmo assim, fez o cruzamento no primeiro pau. Michael fez a defesa. A bola volta para o time do Botafogo. Michael tenta o lançamento para o campo de ataque na direção do Leandro Maciel. A bola passa por ele, bate na marcação. Lateral marcado para o time do Guarani. Pelo campo de defesa vai ser jogado com tranquilidade o time do Bugre. 12 minutos, 0-0. Tá tudo igual, tudo empatado. Partida importantíssima para o Guarani, tentando quebrar esse jejum de 7 jogos sem vencer no Campeonato Paulista. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa. A bola solta no comando para a chegada do Léo Santos. Léo Santos, ele recua, entrega pelo campo de defesa, solta a bola na ponta direita. É com Rayan para Léo Santos. Mais uma vez, devolução agora lá do esquerdo do campo para a chegada do Márcio Silva. Márcio Silva aí, jogador do Bota. Ele recua, entrega para Vladimir. Dá um tapa na bola, rifando pro ataque. Grande lançamento. É para Regis, colocou no chão, trabalhou na ponta esquerda com Pablo Tomás. Ele balançou para cima da marcação no primeiro. Ainda ele vai inverter da esquerda para a direita. Com efeito, com curva, trabalhou, soltou essa bola muito longe do Diogo Matheus. Diogo Matheus aplaude, dá aquele incentivo. Mas dava para fazer melhor, hein, Lupe? E foi mais interessante a cara do Regis, né? Que no primeiro momento olhou pro Pablo Tomás e fez assim, calma. Mas ele pensou, é jogo decisivo, e aplaudiu o lançamento ruim do camisa 7 do Guarani. Botafogo pressionado na série de bola. Gabriel Santos dá o combate, ganha o lateral, o time do Bota. Faz ele jogando o Pantera, o Guarani sobe as linhas. Neste momento, 13 minutos do primeiro tempo, 0-0. Você curtindo a CBN, ligado na 11ª rodada do Campeonato Paulista. Muita emoção na expectativa de na casinha com o Bugrão. Sai jogando o time do Botafogo, parou com falta agora. O time do Guarani, falta do Camacho para cima do Lucas Dias, o jogo tá parado. Regis ali na experiência. Não deixa sair jogando rapidamente o time do Bota, até para o Guarani se recompor no campo defensivo. Agora sim, falta cobrada. Botafogo sai jogando com Matheus Barbosa. Matheus Barbosa não tapa na bola por dentro, solta a bola para Douglas Blágio. Ele chama na tabela, Negueba tá pedindo pela ponta direita. O Alisson também, ele prefere voltar com o Matheus Costa. Por trás tem Chapo. Regis faz a sombra, ele vem carregando o Matheus Costa, ainda ele soltou para Douglas Blágio, carrega contra a marcação do primeiro. O Anderson Leite faz a sombra, ele soltou pela ponta esquerda. É para Jean Vitor, tá na grande área, pedindo Alexandre, pintou cruzamento, a bola bate na marcação. Volta para Negueba, balançou para cima da marcação do Léo Santos. Léo Santos diminui, faz a sombra, escapa na marcação do primeiro, prefere voltar. Ele recua com Matheus Barbosa para Lucas Dias, devolve com Chapo. Chapo tem Matheus Costa pela ponta direita, ele vai tentar esticar a bola para o campo de ataque. Alisson também pede, prefere toque, curtinho, solta a bola com Alisson. Alisson, devolução com Matheus Costa, vai girando essa bola até chegar no seu primeiro zagueiro. Escapa na marcação, Chapo vem por dentro, Lucas Dias pede por dentro, Matheus Barbosa também. Ele prefere toque pela lateral do campo, rompe a linha que divide o gramado, solta a bola com Jean Vitor. Jean Vitor volta pelo sistema defensivo, troca passes do time do Botafogo sem pressa nenhuma. Lucas Dias solta a bola pela ponta direita. Ele trabalha com Matheus Costa, o zagueirão que se manda, vai embora contra a marcação do Pablo Tomás. Ele reduz o espaço do jogador do Botafogo, que foi obrigado a retornar pela ponta esquerda. É para a chegada do Matheus Barbosa, tribelou, buscou jogar pela ponta direita para a chegada do Alisson. A bola passa por todo mundo, vai embora, é lateral. Arremesso manual está marcado, é para o time do Guarani sair jogando pelo campo de defesa. 0-0, tudo igual. É a 11ª rodada, Guarani que vem de empate contra o São Paulo. 1-1 no Brinco de Ouro, um jogo muito emocionante que você curtiu no último domingo na CBN. E nesse embalo do jogo contra o São Paulo, tenta agora uma vitória fora de casa, num jogo dificílimo que é contra o time do Botafogo. E nesse momento, jogo parado porque tem jogadores caídos, hein, Lupe? São dois, um do Guarani, outro do Botafogo. Do Guarani é o 5, Anderson Leite, que tá pendurado, mas a falta foi do jogador do Botafogo, canela, joelho com joelho, na verdade. Só que o jogador do Botafogo tá fora do campo. O que acontece? Ele vai receber cartão amarelo. Atendimento médico do Botafogo, nesse momento, preocupado com a situação do jogador do Pantera, mas a Edna vai aplicar o cartão amarelo para ele. Já já o informe. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos e 30 no primeiro tempo em Ribeirão Preto, segue 0. Guarani também 0. Central da bola. E o técnico Dorival Júnior fez hoje a primeira convocação à frente da seleção brasileira. Muitas novidades na lista de convocados, entre elas o goleiro Rafael e o meio-campista Pablo Maia, ambos do São Paulo, além do zagueiro Murilo do Palmeiras e o atacante Savinho do Girona, atual vice-líder do campeonato espanhol. Futebol Globo CBN. Preocupação em Ribeirão Preto nesse momento, os jogadores da equipe do Botafogo. E agora o Claudinei Oliveira tá batendo boca ali na beira do gramado, em Lupi. A situação tá quente ali na beira do gramado. Comissão técnica do Guarani discute com a comissão técnica do Botafogo. O problema é sério em relação ao jogador do Pantera, pode ser algo mais grave, porque ele ainda tá caído fora do gramado, e foi ele que fez a falta. Agora sim ele vai se levantando aos poucos.
Num primeiro momento eu até pensei que fosse ali uma questão de ligamento, mas acredito que nem condições de jogo ele vai ter. Já tem um jogador do Botafogo no aquecimento, o jogo tá parado e a Edna continua com o cartão amarelo na mão. Já eu informo quem é o jogador do Botafogo que tá caído. Tá tendo um bate-boca grande ali do Claudinei Oliveira. Claudinei Oliveira agora toma um pouquinho de água, tenta ali, né, dar uma respirada. Ânimos quentes, né, Cailão de Freitas? Jogo pegado, Cailão. É, retrato de um jogo decisivo, né? E a partida mostra realmente isso, porque ninguém toma a iniciativa, né? O Botafogo criou uma chance, não tão claro, o Guarani foi lá e respondeu. Só me incomoda, Júlio, o posicionamento do Regis. Ele joga como um falso 9 ali, um cara da definição. Ele teve até a possibilidade no primeiro lance um pouco mais próximo do gol que o Guarani teve, e justamente com o Regis. Eu gosto mais do Regis por trás, fazendo a armação, fazendo a função de um camisa 10, porque aí a bola sai com qualidade. É o Leandro Maciel, né? Que tá com um A10 fora do gramado. O 18, o Felipe Souto já tá pronto, mas o Maciel vai tentar voltar pra partida. Então cartão amarelo pro camisa 10 do time do Botafogo, certo, Lupo? Primeiro do jogo, né? Primeiro do jogo, Leandro Maciel, camisa 10. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de ataque, bola solta no comando, 17 minutos, 0-0. O jogo ficou parado mais ou menos 2 minutos para atendimento ao Leandro Maciel. Tá ali ainda na beira do gramado, dá pra ver ali. Tá tentando voltar agora sim, né, Lupo? Vai caminhando devagarinho, tentando sentir o joelho, né? É isso, Júlio. Pensei que fosse algo mais grave, mas graças a Deus não é. Sai jogando o time do Botafogo pelo campo de defesa, bola solta com o Matheus Costa, o zagueiro do time do Bota. Chapo recebe, levanta a cabeça, faz a movimentação. Lucas Dias vem para receber, se apresenta por dentro. O Leandro Maciel já tá pedindo bola. Ele prefere o toque com o Jean Vitor. Jean Vitor faz a devolução com o Lucas Dias. Ele rifa a bola pro campo de ataque buscando o Alexandre. A bola passa por todo mundo. Vai sobrando com a defesa do Guarani, que joga com toda a tranquilidade do mundo. Detalhe. No ar. O 18, Felipe Souto, continua no aquecimento. O técnico Paulo Gomes pediu para ele não parar, para ele se aquecer. Ele tá lá, bem pertinho dos auxiliares do treinador do Botafogo, 0-0. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, a bola solta com o Léo Santos. Cadê a bola? Show! Trabalha, sai jogando com Rayan. Rayan carrega com o pé direito, ele vai tentar o lançamento lá pro campo de ataque. Buscou o Pablo Tomás, vem na cobertura. Michael acompanha, fica com a bola. O goleiro do time do Bota vai sair jogando. Detalhe, no ar. Esse Michael, goleiro do Botafogo, ele não traz boas recordações ao torcedor do Guarani. Lembra aquele jogo contra o ABC na penúltima rodada da Série B? Ele fechou o gol, impediu a vitória do Guarani e pior, o ABC ganhou o jogo. Tá aí o detalhe de Antônio Lupe. E agora tem falta o time do Guarani para fazer a cobrança lá pro campo de ataque, hein, Lupe? Pelo lado direito, a Edna pede um pouco de paciência, vai lá ver se foi no local onde a falta aconteceu. Passa o spray milagroso e é o Diogo Matheus que tá na bola. E dá pinta de que vai fazer o cruzamento, então vem bola na área do Pantera. Falta marcada pro time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de ataque. Saúde, falta marcada pro Bugre fazer a cobrança pro Diogo Matheus. Diogo Matheus tá preparado. 19h30, 19h30. É o primeiro tempo em Ribeirão Preto. Zagueirada do Guarani vai pra área. Por lá, na segunda trave, Márcio Silva tá chegando agora também. Léo Santos, um gol contra o São Paulo na bola parada, também na grande área. É falta pro time do Bugre. Diogo Matheus autorizado. Vai levantar a bola na área, 20 minutos do primeiro tempo em Ribeirão Preto. Você ouviu o toque da CBN. Ainda a expectativa pela falta. Diogo Matheus vai pra fora. O toque na primeira trave. A bola vai direto pra fora, tiro de meta, Lupe. E deu aparentemente ali a impressão de que foi um jogador do Guarani, né? Que fez o cabeceio e essa bola passou por cima da meta. O goleiro Michael já colocou em jogo 0-0. 0-0, tudo igual. Posse de bola pro Guarani, pro campo de ataque. Camacho dominou, trabalhou com Pablo Tomás, escapou da marcação, tentou de calcanhar na primeira, na segunda também. A bola volta pelo campo de defesa do time do Bugre. Recomeça com o Raia, vai trocar passes lá pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 21 minutos, primeiro tempo em Ribeirão, segue. 0. Guarani. Também 0. Central da bola. Pelo campeonato alemão, a Bundesliga, hoje o Freiburg empatou com o Bayern de Munique por 2-2 e o Bayern de Munique fica mais distante da primeira colocação do Bayer Leverkusen, agora a distância de 7 pontos. O Bayer Leverkusen que tenta o título inédito da Bundesliga, o campeonato alemão. Futebol Globo CBN. Mexe! Alteração no Bota. É, não vai ter condições o camisa 10 do Botafogo, não. O Leandro Maciel voltou a cair no gramado, tá lá sentindo dores fortíssimas no joelho, faz cara de poucos amigos. O
joelho direito, né? Tanto é que ele sai no carro-maca com o joelho apoiado. O 18, Felipe Souto, vem pro jogo. Então a primeira substituição da partida forçada é do Botafogo. Sai 10, Leandro Maciel, e entra 18, Felipe Souto, que recentemente voltou de uma recuperação longa após uma cirurgia no joelho. Mais experiência agora em campo, né, Carlão de Freitas? É, um jogador que tem quilometragem, né? Sai o Leandro Maciel, a gente torce para que não seja nada grave, né? Embora tenha sido uma pancada no joelho. E entra o Felipe Souto, aquele volante, né? Mas que chega, que faz bem a transição. O Guarani vai ter que tomar cuidado. Jogo pegado, 22 minutos, 0-0. Tudo igual em Ribeirão Preto. Tiro de meta marcado para a equipe do Botafogo. Michael levanta lá para ataque. Negueba faz o pivô. Tenta sair jogando. O Guarani recupera com Gabriel Santos. Trabalha com Pablo Tomás. Foi desarmado. A bola volta na metade do campo. Aí testa a bola. Manda para longe. A bola fica na metade ainda com o time do Botafogo. Alexandro trabalhou. Soltou para Douglas Baggio. Ele pisa na bola. Sai jogando com Matheus Barbosa. Matheus Barbosa para Alisson. Alisson domina pela ponta direita do campo de defesa. Ele recua. Volta a bola com o Chapo. O Chapo tem Lucas Dias aberto pela ponta esquerda. Prefere o toque na direita. É com o jogador que era o Matheus Costa. Matheus Costa, zagueirão do time do Botafogo. Trabalhou por dentro. Soltou no comando para Alisson. Alisson ajeita com o pé direito, se manda, liga o turbo, vai embora, chega rasgando o Guarani com o Helder. Jogando sério, Helder dá um tapa na bola, manda a bola para longe. Posse de bola é pro Botafogo ainda no ataque. Guarani se defende nesse momento. Só o Regis dando a pressão lá na frente. Sai jogando com a zagueirada, o time de bota a bola solta no comando para Chapo. Chapo para Lucas Dias. Lucas Dias volta com o Michael. Michael vai ser pressionado pelo Gabriel Santos, mas prefere na tranquilidade o toque. Sai jogando com estilo o time do Botafogo com o goleiro Michael, mas na sequência o Matheus Costa estragou tudo. Deu de graça, a bola volta pro time do Guarani pelo campo defensivo. 23 minutos do primeiro tempo, 0-0. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Carlão de Freitas, 0-0, Carlão. É, 0-0, na verdade, o jogo é fraco tecnicamente, né? Nenhuma chance clara de gol, as duas equipes preocupadas, né, em não perder o jogo. A gente percebe um Guarani aí tentando jogar pelos lados, mas sendo neutralizado pelo sistema defensivo do Botafogo. O Botafogo tenta um pouco mais atuando aqui pelo lado direito, mas sem sucesso, né? Sem uma chance, sem uma jogada mais clara. Posse de bola para o time do Botafogo pelo campo de defesa. Matheus Costa trabalha por dentro, sai jogando com o Alexandro no pivô. Trabalhou com o Negueba, Negueba tenta o lançamento para Douglas Baggio. Soltou essa bola mais uma vez para Douglas Baggio. Negueba por dentro, tá pedindo na devolução. E agora a falta do Camacho, que vai à loucura para cima da Edna Alves, mas ela tomou a decisão, Antônio. Ele coloca as mãos no rosto, implora pela não aplicação do cartão amarelo, mas não tem jeito. Cartão amarelo pro Camacho, camisa número 14, e é o terceiro dele, hein? Tá fora do jogo contra o Bragantino na última rodada do Campeonato Paulista. Camacho fez um esforço gigantesco para estar em campo, né? Proteção no joelho, treinou de forma limitada, sentiu contra o São Paulo. Amarelado, camisa 14 do Guarani. Botafogo vem para ataque, domina Lucas Dias. Ele divide bola na metade do campo. O Diogo Matheus não consegue o domínio. Ela fica com Douglas Baggio, que toca errado. Helder deu um chapéu pra cima da marcação, recebeu a falta, tá pedindo ali o cartão pra cima do Alisson e Lupe. Ah, se ele pediu, toma! Cartão amarelo pro camisa número 2 da equipe do Botafogo. O nome dele, eu falo agora, é o Alisson, que está amarelado. Que bonita jogada do jogador do Guarani, era o Helder que estava por ali. Rapaz, é o terceiro cartão amarelo no jogo, 2 pro Botafogo, o Maciel que já foi embora machucado, o Alisson e também o Camacho pelo lado do Guarani. E a Edna vai ter um trabalho, né, Carlão? Mas tô sentindo que ela tá carregando muito, viu, Júlio? Não sei, em alguns lances, não sei se havia necessidade do cartão, dá uma bronca ali, né, leva um pouquinho o jogo na moita aí, porque neste ritmo ela vai ser obrigada a expulsar. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 25 minutos do primeiro tempo em Ribeirão Preto. Segue 0 pro Bota. Guarani. Também 0 para o Bugre. Central da Bola. Campeonato Paulista, 11ª rodada. Amanhã tem Corinthians e Santo André, Português e Mirassol. No domingo, com total cobertura CBN, Ponte Preta e Novo Horizontino, às 5 da tarde, no Moisés Lucarelli. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muita emoção. Regis domina pro Guarani, tentou levantamento, a bola desviada, tá viva na grande área, mas a arbitragem parou, marcou impedimento. Lupe. E a Edna aponta pra jogada do Regis, que fez o cruzamento. Era o camisa 78 que estava impedido. Aí o Pablo Tomás já viu que a jogada não ia virar. Meteu a mão na bola
A bola pertence ao Botafogo no campo de defesa. Michael vai colocar em jogo. Ô, Carlão, por que o Regis tem um posicionamento diferente nessa formação com 3 zagueiros, hein? É porque o Guarani não tem o definidor, né? Não tem o Bruno Mendes, não tem o Derek, então o Claudinei Oliveira opta, né, por colocar o camisa 78 como o cara da definição. Eu, sinceramente, eu não gosto, porque eu acho que o Guarani pede um jogador de muito talento no meio-campo. Acho que o Regis no meio-campo rende mais, a bola sai com mais clareza, ele tem condição de colocar o atacante em boa situação. Botafogo vem para ataque, lançamento na direção do Felipe Souto, a bola passa por todo mundo, vai embora, linha lateral, arremesso está marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pelo campo de defesa, sai jogando o time do Bugre, bola lançada com Márcio Silva, zagueirão, ele rifa a bola para o campo de ataque, ela desviou no meio do caminho, em cima do Alexandro, volta para Pablo Tomás empurra na direção do Gabriel Santos, ele divide no alto, Regis, com muita categoria, domina, trabalha no chão, tenta ali o toque rápido por Gabriel, foi desarmado, a bola volta para o time do Guarani, afasta a zaga, a bola fica viva na metade do campo, Matheus Barbosa divide, ganha na primeira, solta a bola pela ponta esquerda, é para Jean Vitor trabalhou, colocou no chão contra a marcação de 2 jogadores do Guarani, faz a sombra, Anderson Leite, ele trabalhou por dentro para Felipe Souto, Douglas Baggio, invadiu grande área, pintou o gol para trás, afasta a defesa do Guarani, tira dali, sai jogando errado, Camacho, a bola voltou, tá viva na grande área, pediu pênalti, a bola voltou para a chegada do Nega, a bola bateu na casinha, gol do Botafogo! Abre o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Zagueirada do Guarani ficou pedindo falta, a bola sobrou para o Alexandro na grande área, ele ajeitou o corpo. Com o pé direito, deslocou o goleiro Vladimir, colocou na casinha, gol do Bota, abre o placar em Ribeirão Preto. Beleza, Botafogo, Alexandro faz 1-0, gol do Pantera. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. Depois de uma jogada bem trabalhada pela equipe do Botafogo, o Douglas Baggio fez a jogada pela esquerda, fez o cruzamento, a zaga do Guarani afastou. Só que na hora de sair jogando, errou de forma grotesca. Jogou a bola nos pés do jogador do Botafogo que caiu na área. Pediram pênalti e ela sobrou limpa pro Alexandro mandar no canto, sem reclamação e sem nada, e saiu pro abraço. Alexandro, camisa 9, abre o placar no estádio Santa Cruz. Tá no placar do gigante da Ribeirânia. Botafogo 1, Guarani 0. Alexandro abre o placar, vai pra casinha, Cairão de Freitas. É complicado o sistema de marcação do Guarani, vulnerável ali pelo lado direito. O Camacho acabou errando um passe, não foi o primeiro, ele já tinha dado um passe errado pro Diogo Matheus numa ultrapassagem. Depois o Pablo Tomás também errou, ou seja, a gente percebe o Guarani um pouco nervoso, não pode errar tantos passes assim. Um jogo em que dá para enfrentar o Botafogo, mas o Botafogo, pela disposição, pela persistência, abre o marcador no estádio Santa Cruz. Agora é aquela força mental que o técnico Claudinei Oliveira tem pregado aí durante a semana do Guarani. E vem o time do Botafogo, bola lançada para Alexandro, Vladimir pegou, soltou a face, a defesa do Guarani tira dali. Pois é, a gente falava do Camacho, do espírito de liderança, bobeou demais o camisa 14 do Guarani no gol do Bota. Segundo passe, o primeiro ele foi, o Diogo Matheus foi fazer uma ultrapassagem, ele deu errado, né? E agora numa saída de bola também, aí pega a defesa aberta ali pelo lado direito. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 30 minutos em Ribeirão Preto, 30 minutos agora. Botafogo. Alexandro. Guarani 0. Central da bola. Fórmula 1, o tricampeão mundial Max Verstappen larga na pole position na primeira corrida da temporada da Fórmula 1 neste ano. O GP do Bahrein tem largada prevista para o meio-dia de amanhã, sábado, às 12 horas, meio-dia, em Bahrein. Helder domina pro Guarani, levantamento, afastou a zaga contra o gol. Michel dá um tapa na bola, manda pra escanteio. Escanteio pro Guarani bater. E o zagueiro do Botafogo não foi nada amigo do Michael. Foi tentar fazer o corte, a bola foi pro lado errado. O Michael se esticou todo para evitar o gol de empate do Guarani. O Bugre tem escanteio. Regis na bola. Tem um amigo meu que fala que ele chapou, né? O Chapo.
Escanteio marcado para o Guarani. Regis, pé esquerdo na bola, vai pintar levantamento da grande área. Autorizado, o Regis levantou, afasta, a defesa tira dali. Rebote do Guarani, voltou para Diogo Matheus, rasga Matheus Barbosa. Afasta o perigo, tira de qualquer jeito. A bola volta para o time do Botafogo, tenta ser jogando do lado esquerdo do campo, Jean Vitor, mas a bola saiu. Lateral marcado é para o time do Guarani fazer a cobrança. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa, domina Márcio Silva. Ele entrega a bola pela ponta direita com Léo Santos. Léo Santos levanta a cabeça, trabalha agora com Diogo Matheus. Diogo Matheus faz a devolução pelo campo de defesa. Léo Santos, mais uma vez, para Rayan, de primeira. Rayan tem aberto o lado esquerdo, o Márcio Silva por dentro, Camacho pede bola. Se apresenta Diogo Matheus, também Anderson Leite. Anderson Leite recebeu, pediu no comando, no apoio. Léo Santos se aventura, vai embora como se fosse um ponta direita. Lá vem o zagueirão do time do Guarani. Anderson Leite passa. Escapa da marcação, ganha o tiro de meta, o time do Botafogo. A bola bateu ainda no jogador do Guarani, levou azar agora na jogada, tiro de meta, Lupe. Era o Gabriel Santos que estava por ali. Ele tentou ganhar um escanteio, só que o jogador do Botafogo foi muito esperto. Chutou no corpo do atacante do Guarani. Tiro de meta para o Michael e a torcida comemorou. Pois é, a torcida do Guarani se faz presente, a torcida do Bota também, duelo aí das torcidas dentro do Santa Cruz em Ribeirão Preto. Tiro de meta já cobrado, sai jogando o Michael de forma curta, o Guarani aperta a série de bola, sai jogando mal, Matheus Costa, a bola tá viva para o Guarani, subiu de cabeça, Helder na grande área, afasta a defesa, tira Chapo, ela volta para o Guarani, Diogo Matheus na cavadinha para Regis, dominou Michael, sai do gol. Faz a defesa, fica com ela. Foi corajoso agora o goleiro do Bota, hein, Lupe? Foi muito corajoso, porque no passe por elevação, a tentativa era pro Regis. Só que o goleiro do Botafogo foi corajoso, saiu, fez a defesa e já orienta os companheiros para recolocar a bola em jogo. 33 minutos, Carlão de Freitas. E esse Guarani, Carlão... Júlio, a permanecer esse resultado, eu já faria a mudança no intervalo. Eu tiraria um zagueiro, colocaria um atacante e o Regis faria a função de meia, de um camisa 10. Essa bola no meio campo, a parte da transição, ela tem que passar por um jogador de talento, um jogador que tem a visão periférica. E esse cara é o Regis. Ele fica ali entre os zagueiros como um falso 9 e fica perdido. Matheus Barbosa, passe de futevôlei para Alisson na ponta direita, foi desarmado. Na sequência, falta marcada para cima do Pablo Tomás. Falta marcada para cima do camisa 7, o Matheus Barbosa, que até ano passado era jogador do Guarani. Tinha contrato, estava nos planos, mas foi lá o Botafogo, levou a melhor. Hoje o jogador do Bota, Matheus Barbosa, e a lei do ex em ação. A bola volta para o time do Guarani, para o campo de defesa. A bola solta agora com Rayan. Rayan para Camacho. Camacho domina, levanta a cabeça, solta a bola curtinha para Anderson Leite. Anderson Leite tem aberto o Diogo Matheus pela ponta direita. Ele prefere recuo com o zagueirão Rayan. Rayan domina, vai carregando para o time do Guarani. Se espalha o Bugre no campo de ataque. Anderson Leite recebeu de primeira, faz o passe com Camacho. Regis sinaliza lá do esquerdo do campo. Camacho segura, vai tentar a invertida. Solta a bola no apoio. É para Gabriel Santos, não consegue o domínio, ele tentou ali movimentar para o ataque, a bola passa por ele, passa pela zagueirada do Botafogo, fica para o goleiro Michael, que tem pressa, ele está jogando pela ponta esquerda do campo de defesa. Michael trabalha com o zagueirão Chapo, pé esquerdo na bola, na cavadinha lá para o ataque, Alexandre sobe de cabeça, a bola ficou viva no meio campo, Matheus Barbosa conserta, ajeita para o time do Botafogo, já faz a abertura de bola pela ponta direita, é na velocidade, com Negueba, domina ainda ele, carrega para o time do Botafogo, tentou a inversão para o outro lado, para Douglas Baggio, é para ele, Douglas girou contra a marcação do Camacho, invadiu grande área, pedalou, puxou o pé direito na bola, foi travado pelo Camacho, afasta a marcação do Guarani, tira dali, a bola fica, volta no rebote, é para Chapo, Chapo lá do esquerdo do campo, ele vai tentar o cruzamento da grande área, cruzou para Alexandre, sobe Rayan de cabeça, afasta o perigo, tira dali, a bola volta na metade do campo para o time do Guarani, recua, Diogo Matheus trabalhou com Gabriel Santos na ponta direita, Gabriel Santos ainda ele contornou a marcação do primeiro, soltou para Camacho, Camacho foi pro solo, pediu a falta, a arbitragem deu. Falta marcada, mais uma falta dura, jogo pegado em Lupe. E essa falta do jogador do Botafogo, aparentemente é o Matheus Barbosa em cima do Camacho, ela foi mais forte do que a falta do Camacho, que recebeu o cartão amarelo. A Edna vai lá, conversa com o Matheus Barbosa, só que dessa vez não aplica o cartão para o jogador do Botafogo. O Regis tem pressa, já cobrou. Falta cobrada para o time do Guarani pela ponta direita do campo de ataque. Anderson Leite domina, soltou para Gabriel Santos, vai tentar a evolução, foi desarmada, a bola volta, se perde em lateral, arremesso manual está marcado. É para o time do Botafogo fazer a cobrança pelo campo de defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos agora, 36 do primeiro tempo em Ribeirão. 0 para o Pantera. Opa, 1 para o Pantera, Alexandro. Guarani
0 para o Guarani. Central da Bola. Campeonato Paulista, 11ª rodada, que no domingo tem o clássico no Morumbi às 8 horas da noite entre São Paulo e Palmeiras. No domingo também às 6 da tarde no Nabi Abichedi, o Bragantino encara o Santos. 37 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Botafogo. Sai jogando pela ponta direita pro campo de ataque, Alisson coloca a bola no chão, trabalhou, soltou para Matheus Costa recuou, soltou por dentro, é para a chegada do Matheus Barbosa, que faz a movimentação no ataque contra a marcação no primeiro, Matheus Barbosa de primeira para Alisson devolveu para Matheus Barbosa, passe para Alisson, um bolão na ponta direita, acelerou contra a marcação do primeiro, Márcio Silva, ainda ele diminuiu o espaço, devolveu para Matheus Barbosa, levanta a cabeça, Matheus Barbosa trabalha com tranquilidade, sem pressa nenhuma. Ele volta com Matheus Costa trabalha por dentro, solta com Lucas Dias, é para Chapo, levanta a cabeça, na esquerda perde Jean Vitor recebeu, na cavadinha para Douglas Baggio, recebeu de costas da marcação, Douglas Baggio protegeu, girou para cima do primeiro, tentou puxar para a linha de fundo, foi desarmado, a bola volta em lateral, e é pro Guarani, a Edna tá apontando ali, o Botafogo tentou levar no grito, a Edna disse, branco bola, depois o Bandeira corrigiu, aí ela falou assim, Botafogo bola, uniforme novo, lateral marcado para o time do Bota, fazer a cobrança lá da esquerda do campo, Jean Vitor, movimenta, trabalha, recua, sai jogando, é para a chegada do Chapo para Jean Vitor recuou, Felipe Souto pede por dentro, ele prefere o toque lá atrás, volta com Matheus Costa sempre acelerando, soltou para Matheus Barbosa na cavadinha para Douglas Baggio, divide, vai para o solo, pede a falta. O jogo segue muito pegado, né, Lupe? Carrinho pra lá, carrinho pra cá, muitas faltas, hein, Lupe? Mas a Edna tirou a mão do bolso, né? Ela não aplica o cartão amarelo que deu o carrinho pro Diogo Matheus. O jogador do Botafogo foi ao solo. Ela conversa com o Diogo Matheus, mas não aplica o cartão pro lateral direito da equipe do Guarani. É falta pro Pantera, lado esquerdo de ataque da equipe de Ribeirão Preto. Vem bola na área do Vladimir. 38 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Botafogo, gol do Alexandro. Botafogo tenta ampliar a vantagem no primeiro tempo, o Guarani se defende. 2 homens formando a barreira do goleiro Vladimir. Regis está por ali, diminui o espaço dele, Diogo Matheus também vai encostando. Fica ali apenas um jogador fora da área do Guarani para aproveitar o rebote, que é o Camacho. Autorizado o levantamento na grande área do Bota. Passa na segura trave, o toque de cabeça, empurra por dentro, afasta a marcação. A bola volta para a área, só mais a arbitragem parou, marcou a irregularidade no ataque, Lupe. A falta do jogador do Botafogo em cima do defensor do Guarani, em cima do Léo Santos, que estava por ali ao tentar fazer o corte. Foi empurrado, a Edna parou o jogo e pegou a falta. Vladimir na cobrança. Sai jogando o time do Guarani pelo campo de defesa. Volta a bola na ponta direita. Sai jogando agora com o jogador que é Diogo Matheus. Diogo Matheus levanta a bola para Regis. Não chega nele, chega a defesa do Botafogo com o Jean Vitor. Trabalha com o Matheus Barbosa de primeira por dentro. Passe por cima. Foi desarmada, a bola fica com o Anderson Leite. Para Pablo Tomás. Teve dificuldade de dominar na primeira, a bola ficou viva na esquerda para Helder. Helder soltou para Pablo Tomás. Ele acelera, vai para cima da marcação no primeiro, ainda ele, Pablo Tomás. Puxa para o pé esquerdo, passa Helder, pediu, recebeu. Helder, levantamento da grande área. A bola vai embora, linha de fundo. Escanteio no desvio. Escanteio marcado para o Guarani bater. Pelo lado esquerdo, na tentativa do Helder, a bola explodiu no Alisson. Lateral direito do Botafogo, que comemorou, pediu a torcida do Botafogo. E o Guarani tem escanteio. Regis, 78, lado esquerdo na bola. Lá vem Regis para fazer a cobrança do escanteio para o time do Guarani, lado esquerdo do campo. Regis, autorizado, correu para a bola. Levantamento na boca do gol, afasta a defesa do time do Bota, tira dali. Diogo Matheus pegou o rebote, levantou na grande área, desvio de cabeça, na trave! Sobe lá no alto. Desvia, vai na trave, a bola é agora, a arbitragem marca o impedimento, Lupe. O impedimento do Léo Santos, camisa número 3, depois de um cabeceio que explodiu no poste direito do camisa número 1 do Michael. O Léo Santos tentou o rebote, mas não conseguiu porque estava em posição irregular. Mas o Guarani assusta a equipe do Botafogo, que vence por 1-0. Vence o time do Bota, 1-0, gol marcado pelo Alexandre. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na CBN. 40 minutos do primeiro tempo em Ribeirão. Botafogo. 1, Alexandro. Guarani. 0.
Central da Bola. Superliga Masculina de Vôlei, o vice-líder São José está em Suzano, disputando a partida contra o Suzano e vai perdendo por 7-0. No segundo set, 6-4 para o São José. O líder Cruzeiro entra em quadra justamente contra o Vôlei Renata, o Vôlei Campinas, daqui a pouquinho às 9 horas da noite. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo. Ânimos exaltados mais uma vez. Claudinei Oliveira reclama da Edna Alves, que pede calma. Tensão em campo em Ribeirão Preto. Lateral marcado para o time do Guarani fazer a cobrança pela ponta esquerda do campo de ataque. Helder, ele movimenta, solta a bola lá para o campo ofensivo. Helder ainda ele carrega, escapa na marcação no primeiro. Ele faz a devolução no 2 com Camacho. Recebe Helder, solta a bola com o jogador Camacho. Camacho recua para Márcio Silva para Rayan. Rayan devolve para o goleiro Vladimir. Vai sair jogando pelo campo de defesa. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola solta para o campo de ataque, é para o time do Guarani. Gabriel Santos movimentou, soltou essa bola pela ponta esquerda, movimenta, sai jogando agora na chegada ali do Lucas Dias. Lucas Dias não tapa na bola, manda para fora, lateral marcado. A arbitragem está sinalizando ali, mais uma vez, para o Claudinei ter calma, que agora marcou a falta, ele foi lá reclamar, pedir cartão amarelo, o Claudinei discute agora com o Negueba, fica esse clima todo aí, né, Lupe? Clima tenso entre os brothers, bem próximo ao banco de reservas do Claudinei Oliveira, mas a Edna marcou a falta para o Guarani, pelo lado esquerdo, a zagueirada do Bugre na área do Botafogo, e o Regis já está prontinho para a cobrança da falta. Falta marcada para o time do Guarani, 43 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Botafogo. Regis, autorizado, vai para a grande área, o Rayan, o Léo Santos, vem de gol, vem de bola na trave, tá com moral o Léo Santos, Márcio Silva também tá lá. Falta marcada para o time do Guarani. Regis, autorizado, um homem formando a barreira do time do Botafogo. A Edna tá chamando a atenção de dois jogadores do Botafogo lá, que se desenrolaram, se desentenderam com o jogador do Guarani. Agora sim, autorizado. Regis levantou na marca do pênalti, afasta a marcação, tira dali. A Edna já está marcando a falta. Falta de ataque, jogo parado. Antônio Lupe. Na verdade, ela pegou um empurrão do jogador do Guarani, o camisa número 44, Márcio Silva, para cima do jogador do Botafogo e paralisou a jogada. Falta a favor do tricolor de Ribeirão Preto, Michael na cobrança. Qual vai ser a missão do Claudinei Oliveira no segundo tempo, hein, Carlão? Primeiro resgatar o espírito, né? Tá parecendo o Guarani lá do Canindé contra a Portuguesa, um Guarani inerte ao que está acontecendo, o Guarani que não compete, ele vai ter que fazer alteração. Eu acho o Regis muito mal aproveitado ali como um atacante, como um falso 9. Essa bola tem que passar pelo Regis, é o cara que tem repertório, é o cara que pode colocar o atacante numa boa condição para fazer gol. Ele fica ali na frente, o Camacho arma o time e vai errando passes. O Guarani não oferece qualquer perigo ao sistema defensivo do Botafogo. Eu tô olhando do lado direito da cabine da CBN, tem ali a movimentação no banco de reservas do Guarani, todo mundo com exceção dos goleiros. No processo de aquecimento, de repente vai ter alteração no segundo tempo, né, Lupe? Confere, o último que foi para aquecimento foi o Reinaldo, camisa número 20. Jogadores do Bugre em aquecimento atrás do gol, defendido pelo Michael. Eu acho que teve cartão para o Matheus Barbosa, hein? Cartão amarelo para o camisa 8 do time do Botafogo. A bola volta para o time do Guarani pelo campo de defesa. Domina Rayan. Rayan esquerda para a marcação do primeiro. Carrega ainda ele. Soltou agora para a chegada do Márcio Silva, lado esquerdo do campo. Márcio Silva gira para cima da marcação no primeiro. Solta a bola novamente com Rayan. Rayan troca passes para o time do Bugre. Na roda gigante do meio campo. Ele faz a abertura de bola lá lado esquerdo. É para Helder. Helder carrega para o time do Guarani. Levantou na grande área para o Pablo Tomás. Pega, Michael. Faz a defesa com toda a tranquilidade do mundo. Vai ser jogando para o time do Botalupe. Nas mãos do goleiro do Botafogo. E confirmando o cartão amarelo para o camisa número 8 da equipe do Pantera, Matheus Barbosa. Sai jogando agora pelo campo de defesa. O time do Bota com a zagueirada. Bola solta com Michael. Michael levanta lá para o ataque. Alexandre sobe de cabeça. Faz o pivô para cima da marcação. Na primeira bola volta para Felipe Souto. Felipe Souto no comando. Recupera o time do Guarani. Sai jogando pelo campo de defesa. 4. Vamos até 49 minutos do primeiro tempo. Guarani no campo de ataque. Lançamento para o Pablo Tomás. Perdeu o tempo de bola. Até os jogadores que estavam ali no aquecimento lamentaram ali a jogada agora do Pablo Tomás, hein, Lupe? Os jogadores ali bem próximos à jogada, até criaram uma expectativa, mas não logrou êxito. Saiu com bola e tudo, Pablo Tomás, tiro de meta para o Michael. Tiro de meta, 1-0 para o time do Bota, vai vencendo o jogo, marcado pelo Alexandro. Vai sair jogando
O Michael, goleirão do Bota, ex-jogador do ABC, como lembrou o Lupe naquele jogo fatídico do Guarani contra o ABC, ele fechou o gol. Hoje já fez uma boa defesa. Levanta a bola lá pro campo de ataque, sobe de cabeça, afasta o perigo, Márcio Silva tira dali. Rebote é do Guarani, vem com Gabriel Santos tentou puxar pela ponta esquerda, perdeu o controle de bola, tentou corrigir. Fica ali agora uma indefinição, seu lateral é pro Guarani, se é pro Botafogo, a Edna pede calma mais uma vez e apontou ali a bandeira, o lateral para o Botafogo. E o detalhe, né? A Edna estava mais próxima do lance, mas o mais próximo era o quarto árbitro e quem definiu a jogada foi o assistente que estava mais longe. Lançamento do campo de ataque do time do Bota, vem Alexandre, tenta fazer o pivô, desarma o time do Guarani que sai jogando com o Léo Santos. Léo Santos carrega pela ponta direita do campo de defesa, ele recolhe e devolve para Diogo Matheus. Diogo Matheus para Regis, Regis dominou, escapou da marcação do primeiro, não escapa do segundo. A bola voltou, Anderson Leite, lançamento na direita para Gabriel Santos está impedido. Para o jogo, a bandeira, e a bola não chega, impedimento marcado em Lupe. É questão do protocolo, né? O Gabriel Santos, ele não estava pouco, ele estava muito impedido. Só que o assistente precisa esperar ele tocar na bola para marcar a posição irregular do camisa 27, Gabriel Santos, atacante do Bugre. Sai jogando o time do Botafogo, Matheus Barbosa tenta o toque de bola, ele consegue, a bola chega no Douglas Baggio, escapa na marcação, foi pro solo, pediu a falta, fica ali reclamando mais uma vez o Douglas Baggio. A arbitragem deu, a Edna marcou falta, marcada por o time do Botafogo, Sérgio. E mais uma vez, o banco de reservas aqui fica agitadíssimo. Os dois técnicos agitadíssimos, hein, Lupe? É, o Paulo Gomes, o português, ele é bem agitado na Alá Abel Ferreira, né? É isso que eu ia falar, você tirou as palavras de minha boca. É um discípulo de Abel Ferreira. Não é questão de ser discípulo, é que é parecido só, no jeito. Não, mas reclama de tudo, sabe? Calma. Falta marcada para o time do Botafogo fazer a cobrança. Falta marcada para o time do Bota. Douglas Baggio. Técnico, né? Felipe Souto tá pertinho da bola. Negueba também. Vai ser o último lance do primeiro tempo. 48 minutos. Esse é o primeiro tempo em Ribeirão Preto. Douglas Baggio. Chega agora o Jean Vitor ali para a cobrança de falta também. São os dois jogadores. Douglas Baggio com o pé direito. Jean Vitor com o pé esquerdo na bola. 48 minutos, jogada ensaiada, Douglas Baggio ajeitou para Chapo, inverteu na ponta direita para Alisson, toque na grande área, afasta a defesa do Guarani, tira dali, rebote é do Bugre com Pablo Tomás carregou, trabalhou com Regis pela ponta esquerda, foi desarmado pelo Matheus Costa, coloca a bola para fora, Matheus Costa, lateral marcado é pro time do Guarani, sai jogando Regis, tem pressa, trabalhou no meio com Anderson Leite, foi derrubada, a falta está marcada, falta marcada pro Guarani, Lupe. E a falta foi em cima do Regis, né, na tentativa ali de fazer o lançamento para o campo de ataque, ele acabou sendo empurrado. Esse sim deve ser o último ataque do jogo, hein? Nós estamos chegando a 49 minutos, é o Regis que está na bola, ele já dá pinta que vai mandar para a área do Botafogo. Último lance do primeiro tempo em Ribeirão Preto. Botafogo vence 1-0, gol marcado pelo Alexandro. Falta marcada para o Guarani fazer a cobrança, Regis na bola. Todo mundo vai para a área, só o Camacho está pertinho dele ali, o Diogo Matheus também está no rebote. Lá do outro lado. Autorizado, vem Regis, demora-se um pouco para a cobrança, levantamento, jogada ensaiada, lado direito, passe para Diogo Matheus, pintou o cruzamento da grande área, desvio de cabeça, a bola vai entrando, passa por todo mundo, não entra. Jogadores do Guarani pedem um toque de mão, mas a arbitragem está marcando a falta, Lupe. Jogadores do Guarani pedem o toque de mão, mas ela alega que o jogador do Botafogo, ele foi puxado pela camisa. Por isso ela marca a falta a favor do Botafogo. E aponta o centro do campo, Edna Alves. Termina o primeiro tempo no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. 1, Guarani 0. Central da Bola. São 7h20, intervalo de jogo em Ribeirão Preto. Botafogo vai vencendo o Guarani pelo placar de 1-0. Resultado este que vai colocando o Fogão ainda com expectativa de, quem sabe, um possível passo a mais neste Campeonato Paulista. Uma possível classificação à próxima fase, hein? Quem sabe? Bom, são 7h21. A gente vai continuar, claro, esmiuçando tudo que foi este primeiro tempo de Botafogo 1, Guarani 0, e claro que a gente vai trazer também os destaques deste fim de semana. Alô, Carlão de Freitas,
Quero da sua opinião, destaque a manchete deste primeiro tempo. A manchete que o Guarani voltou a estaca zero com relação à parte emocional, à parte de competitividade, não brigou, não lutou e por isso está atrás do marcador. E a manchete deste primeiro tempo para reportagem, hein, Antônio Lupi? Muita conversa entre jogadores do banco, comissão técnica. Aos poucos, os jogadores foram deixando o gramado em direção ao vestiário de número 2. Atletas do banco estavam no aquecimento. Acredito que para a segunda etapa, Claudinei deve mexer na equipe. Pois é, 7h21, intervalo de jogo em Ribeirão, o Botafogo vai vencendo, gol marcado pelo Alexandro aos 27 do primeiro tempo, resultado este que vai colocando o Botafogo, que está no grupo do Novo Horizontino, do São Paulo, do São Bernardo, com 14 pontos, Botafogo chegando aos 14 pontos, lembrando que o São Paulo tem 18, o Novo Horizontino também 18, o Botafogo não alcança mais a tabela de classificação, não alcança mais o avanço para a próxima fase, mas a ideia do Botafogo é que essa vitória possa deixar o time ali na 9ª posição e sonhar com uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. E por outro lado, Eliel, justamente essa derrota do Guarani é muito preocupante para a equipe bugrina, já que o Guarani estaciona nos 6 pontos na 14ª posição, mas poderá terminar a rodada na última colocação, na lanterninha, na classificação geral, já que o Ituano pode ultrapassá-lo e o Santo André também. O Ituano pega a Inter de Limeira fora de casa amanhã, às 8 da noite, e o Santo André tem parada difícil também, encara o Corinthians às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. Lembrando que o Botafogo está na Copa do Brasil deste ano, já venceu a primeira fase, passou pelo Nova Venécia pelo placar de 3-1 e agora vai pegar o Anápolis na segunda fase da Copa do Brasil, jogo este que deve acontecer já no mês de março, esta Copa milionária, né? O Botafogo avançou, pegou quase R$1,5 milhão, agora vai tentar aí superar o Anápolis para engordar um pouco mais os cofres do time de Ribeirão Preto. Eu achei a presença do torcedor um pouco tímida para este jogo envolvendo dois times até tradicionais. É que tem aquele problema todo, Ribeirão Preto, uma hora dessa, o trânsito também fica carregado, mas o torcedor botafoguense parece que não tá tão confiante nessa reta final, até porque o time aspira aí só a chance de chegar na Copa do Brasil, já que classificação não dá mais, né, Lupe? É verdade, Eliel, o torcedor do Botafogo, até pela campanha ruim, né, que a equipe fez, até que começou bem, mas depois caiu de rendimento, com derrotas aí na caminhada na primeira fase do Campeonato Paulista, com essa mistura do horário, que não é um horário interessante, porque a saída do trabalhador, principalmente o trabalhador lá de Ribeirão Preto, e isso acaba impactando na presença do público que é baixo no estádio Santa Cruz. Tá certo, 7h23, vamos fazer um rápido intervalo, uma pausa rápida, já tem análise do Carlão de Freitas em relação a este primeiro tempo, onde o Botafogo foi vencedor, venceu o Guarani pelo placar de 1-0. Parada rápida, a gente volta já. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. Bom, são 7h24, Mário Quintino, informação do trânsito. Como está a cidade de Campinas neste momento, hein? E falando mais uma vez da região central de Campinas, Eliel, lembrando que ainda tem atendimento a uma ocorrência de incêndio que aconteceu mais cedo na Ferreira Penteado e por conta disso tem interdição no trecho que vai da Barão de Jaguara até a Francisco Glicério, por isso atenção, incêndio que atingiu o depósito de um centro comercial, segundo informações da INDEC, não teve feridos, mas ainda há um atendimento pela região. Por conta disso, ainda diminui a velocidade na Francisco Glicério, altura ali dos Correios e também pela rua Doutor Quirino. A atenção pela região, uma opção para seguir em direção da Aquidabã, seguir pela rua Padre Vieira. Inclusive na Aquidabã, por enquanto, sem dificuldades nos dois sentidos. Eliel. Obrigado, Mário. Você volta já com as informações na região também em relação às estradas. Yakult. Já curtiu seu Yakult? Experimente. Seu intestino bem, você também. Comece seu Yakult hoje. Estradas. 7h25, estradas, como está a situação neste momento em volta de Campinas, meu caro Mário Quintino?
Trazendo informações agora da rodovia Campinas-Mogi, o nosso ouvinte encontra trânsito intenso nos dois sentidos em Campinas, à altura do Alphaville, atenção ali pela região. Falando também para o nosso ouvinte que utiliza a rodovia João Beira, entre Jaguariúna e Amparo, a movimentação é maior para quem vai em direção de Jaguariúna, atenção já na chegada para a cidade. E falando também da Prefeito Aziz Lian, por enquanto bom caminho entre Arthur Nogueira e também a cidade de Santo Antônio de Posse. Para você, para os nossos ouvintes, excelente final de semana, Eliel. Obrigado, Mário. Bom fim de semana para você também. 7h26. O Feirão BV tá on. Tem financiamento em até 60 vezes, taxas reduzidas e muito mais para você financiar seu carro. Acesse bv.com.br e simule online. Feliz Audi novo na Audi Center Campinas. Agora é a sua hora de sair de Audi 0 km. Audi Q3 SUV Performance. Entrada mais 24 parcelas de 5.599 sem juros e sem parcela final. E com apenas R$390 a mais nas parcelas, você leva a versão Q3 Sportback Performance. Aproveite, essa oferta é por tempo limitado. Feliz Audi novo é na Audi Center Campinas. WhatsApp 3344-1200. Paz no trânsito começa por você. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Calma, doutor. 7h28, 1h vai dar zebra. 7h28, voltamos com o nosso intervalo de jogo aqui. O ouvinte falando o recado aqui, firme e forte, rumo à Série A2. Que isso, rapaz? Aí não, hein? O outro ouvinte mandando mensagem também, tá nervoso, tá estressado aqui, soltou o bambu na CBN, Vitor Viano. Ô, Vitor, calma, fica tranquilo. Hoje é sexta-feira. E olha, o Emerson mandou uma foto pra gente já tomando uma, hein, Emerson? Já pode, né? Já começou o negócio. O Marcelo mandou aqui, boa noite, CBN, vai Bugrão! Grande Marcelo. O outro ouvinte mandou aqui que está com duas telas ligadas, acompanhando o jogo do Bugre, mas a narração é CBN. Até porque na CBN o gol sai primeiro. Pensando o quê, hein? 7h28, Fábio Scheibe, antes do comentário do Carlão de Freitas, que tá ansioso para descer a madeira no Guarani. Fala pra gente, por gentileza, da Série A2 do Campeonato Paulista. Quais os jogos que estão programados para este fim de semana? A divisão de acesso que tem que ir de Piracicaba em campo, Primavera, que tem também o Capivariano. Põe na tela aí, hein? Amanhã quase rodada completa, né? A 12ª rodada, mas um jogo no domingo, mas amanhã muitos jogos, incluindo inclusive times da região. Em Capivari tem Capivariano e Linense amanhã às 3 da tarde, mesmo horário de Noroeste e São Bento lá em Bauru. O Primavera encara o Monte Azul, jogo de 6 pontos. Primavera e Monte Azul estão lá embaixo na tabela. Caso o Monte Azul ganhe do Primavera, ele ultrapassa o Primavera e empurra o time de Indaiatuba para a zona de rebaixamento. Amanhã também tem Rio Claro e Juventus. Lá no Augusto Schmidt, em Rio Claro, o São José, líder do campeonato, encarando a Portuguesa Santista no Martins Pereira. O São José é o líder do campeonato neste momento, encarando a Portuguesa Santista. E Taubaté enfrenta o Velo Clube lá no Vale do Paraíba. Amanhã também tem Oeste Ferroviária
jogando no Brinco de Ouro da Princesa. Olha só, Oeste e Ferroviária amanhã, 6 horas da tarde, no Brinco de Ouro da Princesa. E no domingo, às 11h10 da manhã, lá no Palma Travassos, na mesma cidade, tá tendo jogo agora, só que no estádio do Comercial, lá em Ribeirão Preto. O Comercial encara o 15 de Piracicaba. O Comercial é o lanterninha da competição. Duelo de alvinegros, hein? Sim. Oeste e Ferroviária, que por muitos anos foi duelo de Série A do Campeonato Paulista, hein? Agora é duelo de Série A. Brinco de Ouro amanhã. Jogo aqui em Campinas, no Brinco de Ouro da Princesa. Pra quem estiver tranquilo, dá pra conferir, até porque não é portões fechados, né, Chaime? Não. O Oeste não vai jogar em Barueri, mas não é portão fechado, não. O Oeste e Ferroviária amanhã, às 7 horas da noite, na verdade. Boa noite, pessoal. Vai Fogão. Misael de Campinas. Tá torcendo pro Botafogo de Ribeirão Preto. Deve ser torcedor da Ponte Preta, né? Pra dar aquela secada no bugrão. Vai mandando o recado aí, 991869070, 991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas. Você, torcedor do Bugre, tem expectativa de virada? Tem expectativa de uma reação neste segundo tempo? Porque eu vou falar a verdade pra você, acho que o cardápio em Ribeirão Preto, a rapaziada aproveitou pra matar um churrasco na hora do almoço, hein, Carlão? Ah, com certeza, um primeiro tempo digno destas broncas dos torcedores do Guarani. O Guarani parecido, né, essa inércia com o que foi lá no Canindé, muito diferente do que aconteceu no Brinco de Ouro no último domingo, quando enfrentou o São Paulo. Um Guarani de pouca competitividade, um Guarani desatento e errando passes em demasia, principalmente o Camacho, e é dele, né, que sai o gol do Botafogo numa saída de bola. Douglas Baggio, esperto ali pelo lado esquerdo, entrou na área, no bate-rebate o Alexandro fez o gol. Eu já mudaria, viu, Léo? E os números, né, olha só, posse de bola, 54-46 Botafogo. O Guarani não finalizou uma no gol. A principal chance do Guarani foi com o Chapo, que quase fez gol contra. Então, se eu fosse o Claudinei, eu já mudaria, eu abriria a mão de um zagueiro, colocaria um atacante, formaria ali um trio de atacantes e colocaria o Regis no meio campo. Essa bola, necessariamente, ela precisa sair do Regis. Ela não pode sair dos pés do Camacho, errando muitos passes, não pode sair nos pés do Anderson Leite, muito menos dos zagueiros. Eu mudaria o esquema tático, traria o Regis para o meio campo e colocaria um atacante, formando um trio ofensivo para o Guarani tentar, pelo menos, equilibrar as ações diante do Pantera e melhorar, pelo menos, a postura também, porque é um Guarani de pouca competitividade. 7h32, o segundo tempo começa já aqui no Futebol Globo CBN. Antônio Lupe, caso o treinador Claudinei Oliveira quiser ouvir o Carlão de Freitas e mudar este jogo, quem ele tem para fazer isso? Ele tem no banco de reservas tá o goleiro Douglas Borges. Segura o microfone, Lupe. Deu uma jambrada Segura aqui. o microfone, Lupe. 31 Douglas Borges, 2 Heitor, o Marlon que tem a 8, o Lucas Adel que é zagueiro, foi inscrito recentemente com a 12, o Matheus Bueno, o João Vitor atacante, o Reinaldo também atacante, o Vitinho que é da base, lateral esquerdo, o também da base atacante Rafael Freitas, o Gustavo França e o Iago Teles. São as opções do banco do Claudinei Oliveira. Olha só, hein? Tem alguns nomes aí que dá pra colocar em campo ou não, Carlão? Tem, principalmente o Reinaldo, que é um jogador acostumado aí, já foi um titular desse time do Guarani. Colocaria o Reinaldo, abriria 2 jogadores pelo lado, um jogador de conclusão, até o Gabriel Santos, pelo tamanho, poderia brigar com os zagueiros do Botafogo e traria o Regis do meio. Eu acho que o jogo do Guarani com o Regis no meio campo pode fluir mais. O Regis é um jogador de pensar, de organizar, de circular a bola, pode ser a chave do sucesso do Bugre para melhorar, né, estes números que são números ruins em se tratando da importância do jogo. Bom, são 7h33, nem tudo são flores no estádio Santa Cruz neste momento em Ribeirão Preto. Nós temos uma pequena confusão, torcedores do Guarani, infelizmente houve uma falha de segurança lá no estádio Santa Cruz, conseguiram quebrar um portão ali e chegaram até a torcida do Botafogo. A polícia militar só agora vai chegando ali naquela situação, naquele fosso, né? Ali, digamos, na beira do fosso, onde tem essa separação do gramado com a arquibancada. Torcedores do Guarani e do Botafogo acabaram se enfrentando. A polícia vai chegando nesse momento. É um histórico de confronto recente que a gente, infelizmente, acaba acompanhando de Botafogo e Guarani. E 2 detalhes nessa confusão. Primeiro, que os jogadores do Guarani, o Regis, foi lá chamar a atenção da polícia militar dessa confusão e o portão não tinha ninguém, estava completamente aberto, né? Então uma falha aí de desatenção do pessoal da segurança do estádio Santa Cruz também.
Tá certo, 7h34, vai começar o segundo tempo, daqui a pouco tem bola rolando pro segundo tempo do jogo aqui na Central Brasileira de Notícias. E o Regis tá nervoso, tá conversando com o quarto árbitro, tá explicando, tá falando que é um absurdo isso que tá acontecendo no estádio Santa Cruz. Teve um acesso muito fácil, o torcedor do Guarani, onde estava ali o torcedor do Botafogo, situação lamentável. E ó, gente, vou falar a verdade pra vocês, o cara sair de Campinas pra ir brigar em Ribeirão Preto, hein? Vamos ser honestos, hein, gente? Ele é, ó. Torcedor tem hora que eu não sei o que passa na cabeça, isso não é torcedor, primeiro ponto começa aí. Mas tem rivalidade, e daí? E daí, gente? O importante é o esporte, é dentro de campo. Enquanto os caras estão ganhando um rio de dinheiro lá, vocês estão aí, quebrando pau, brigando, quebrando o portão pra chegar onde tá o outro torcedor. Pelo amor de Deus, e que a gente olha é tudo marmanjo, tudo cara já com idade nas costas. Dá um certo incômodo de ver que o futebol passa ano após ano e não evolui. O cara sai daqui pra ir brigar lá, fica em casa. Que isso, dá trabalho pra polícia militar, que poderia estar correndo, fazendo a segurança da sociedade, tem que estar lá cuidando de marmanjo que quer ir brigar, que quer ir lá trocar soco, quer ir mostrar que é mais valente que o outro. Complicado isso, viu, Carlão? Pelo amor de Deus, né? Passa o fim de semana em Ribeirão, guardado, né? Coisas infelizmente, da sociedade, não só o futebol. O futebol é um retrato aí da nossa sociedade, mas voltando para campo, o Guarani vai precisar melhorar demais. Parece que os jogadores não estão sintonizados com o tamanho do jogo. É um jogo que vale permanência. O Guarani, se pontuar em Ribeirão Preto, já dá um passo importante rumo à permanência à Série A1. E foi um Guarani que assistiu, foi um Guarani que não competiu. A bola vai rolar, Júlio Nascimento tá contigo. Apita o árbitro, bola rolando no segundo tempo. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone. Da CBN, 1-0 para o Botafogo, segundo tempo para você. E tem alteração no time do Bugre. Antônio Lupe. Ficou no vestiário, camisa número 27, o Gabriel Santos. Reinaldo com a 20 tá no jogo. Vem Guarani pro campo de ataque. Reinaldo dividiu com o goleiro Michael. A bola tá viva no campo de ataque. Afasta a defesa do Botafogo. Tira dali. A bola volta pro time do Guarani. Helder tentou de longe. A bola vai pra fora. Apenas o tiro de meta é pro time do Botafogo fazer a cobrança nos primeiros movimentos do segundo tempo. Então só confirmando, o Reinaldo tá em campo, né, Lupe? Isso, com a camisa de número 20. O Reinaldo entra no jogo na vaga do Gabriel Santos. É a primeira mexida do técnico Claudinei Oliveira. O Botafogo apenas a mudança que aconteceu na primeira etapa. A saída do Leandro Marcel machucado para a entrada do Felipe Souto. No intervalo, o Botafogo não realizou nenhuma modificação. Que foi a alteração, uma das alterações também no jogo de domingo, né, Carlão? No segundo tempo. Né? Concordo com a entrada do Reinaldo, mas eu faria uma alteração mais ousada. Não que o Gabriel Santos tenha feito um bom primeiro tempo, não. Mas eu colocaria 3 atacantes. O Reinaldo tiraria um zagueiro e o Regis no meio campo para melhorar a criação. O time do Botafogo vem para o campo de ataque, solta a bola no apoio, tenta o lançamento em profundidade, afasta a defensiva do time do Guarani, protege ali o zagueiro Léo Santos, a bola se perde em linha de fundo, é tiro de meta. Já batido, o Guarani recomeça com o goleiro Vladimir. Léo Santos empurra a bola com o Anderson Leite. Ele solta com Camacho para Anderson Leite pela ponta direita para Camacho mais uma vez. Bola dividida na metade do campo. Camacho contorna a marcação em cima da marcação do Felipe Souto. Soltou lá lado esquerdo do campo. Bola solta agora com Rayan. Rayan domina, está jogando para o time do Guarani pelo campo de ataque. Camacho domina, carrega na metade do campo. Bola solta com Anderson Leite. Ele levanta a cabeça, tem aberto pela direita Diogo Matheus. Dominou, recebeu, deu a Regis. Antecipa, Lucas Dias. Recupera para o time do Botafogo. Guarani divide, não existe na grande área. Regis vai fazer, bateu na casinha! Gol do Bugre! Regis aproveita o rebote, confusão agora no campo. A Edna tá pegando a bola. Jogadores do Guarani vão pra cima da arbitragem. Jogadores do Botafogo também. Uma bola dividida com o goleiro Michel. A bola ficou viva pro Regis. Ele mandou pro fundo da casinha. Saiu comemorando e agora a arbitragem tá marcando a falta. Vai anular o gol do Guarani ou vai ficar para o VAR? A Edna pede calma. Pede para esperar o replay no árbitro de vídeo. Fica a expectativa por hora, gol anulado do Guarani, Antônio Lupe. A jogada aconteceu com a recuperação do Reinaldo. Ele vai na disputa com o goleiro Michael, ao encontro entre os dois jogadores. Fiquei com a sensação de que o Reinaldo, ele levanta o pé e atinge ali o goleiro Michael e o Regis aproveita o rebote e manda pra rede.
A arbitragem marca a falta do Reinaldo no goleiro do Botafogo antes da finalização do camisa 78. Gol anulado, confirmado a anulação do gol do Guarani. Falta do Reinaldo. 1-0 para o Botafogo, gol marcado pelo Alexandro. A bola volta para o time do Botafogo pelo campo de ataque do Minas, Matheus Barbosa. Ele gira para cima da marcação do primeiro, recolheu, trabalhou no ataque, bola solta na metade do campo. Tentou Alexandro fazer o pivô, rasga a defesa do Guarani, tira dali. No rebote o Botafogo também não quis saber de brincadeira, manda a bola para longe. Apenas a posse de bola para o time do Bugre pelo campo de defesa. Bola solta na metade do campo com Camacho. Camacho passa o pé por cima da bola, faz a abertura de bola do outro lado. É para a chegada do Helder. Helder colocou no chão para Regis, movimentou. Regis devolveu para Helder. Lado esquerdo do campo, ainda ele carregou, soltou para Pablo Tomás. Antecipa a defesa do Botafogo, rasga, afasta o perigo. Pois é, o segundo tempo começa agitado, né, Carlão? E essa é a expectativa de um Guarani em cima, né, Carlão? Uma postura diferente, uma postura mais aguerrida. O Reinaldo fez a falta, mas pelo menos o Regis estava ali para conferir. Mostra que é um Guarani que vai competir mais. Em competido mais, já dá para igualar as ações com o Botafogo. A bola volta para o campo de ataque do time do Guarani. Lançamento é para Reinaldo. Reinaldo dominou lado esquerdo do campo. Balançou para cima da marcação do primeiro. Soltou para Helder. Helder cruzou. Pablo Tomás de cabeça. A bola vai para fora. Balançou agora para cima da marcação Reinaldo. Cruzamento. Tentou o Pablo Tomás. Tiro de meta, Lupe. E ele não é um dos grandalhões do ataque do Guarani. Mesmo assim, conseguiu o cabeceio o Pablo Tomás. Só que pegou muito mal na bola. Ela saiu pelo lado esquerdo da meta do Michael, que vai fazer a cobrança do tiro de meta. Tiro de meta marcado para o Botafogo, série jogando. 5 minutos, você ouviu o toque da CBN. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. Campeonato Paulista em Ribeirão Preto, segue. Botafogo. 1. Guarani. 0. Central da Bola. Campeonatos pela Europa nesta sexta-feira na Ligue 1. Campeonato francês, empate por 0-0 entre PSG e Mônaco. O PSG é o líder com 12 pontos de diferença. No italiano, vitória do Milan fora de casa contra Lazio por 1-0. Futebol Globo CBN. Amarelo. Posse de bola para o time do Botafogo, Sérgio jogando pelo campo de ataque, lançamento é para a chegada do Chapo para Lucas Dias domina na metade do campo, ele faz o lançamento lado esquerdo agora para a chegada do Jean Vitor balançou para Douglas Baggio na metade do campo, boa bola para Felipe Sonto na ponta direita para Negueba na passagem na direita do Alisson, vai tentar o cruzamento da grande área, Negueba pede a devolução, Alisson segurou contra a marcação do primeiro, a devolução vem com ele, Negueba ajeitou por dentro, é para a chegada do Souto, uma bomba, bola travada. Tira a defesa do Guarani. Rebote é do Botafogo que vai ser jogando lá atrás. Pois não, Lupe? Pintou o cartão amarelo para o auxiliar do Claudinei Oliveira, o Lucas, que chegou com ele recentemente. Por reclamação, amarelo para o banco de reservas do Bugre. Vem Botafogo. Na ponta direita, escapa a marcação. Negueba acelerou, passou, Alexandro pediu. Ainda ele, Negueba. Na esquerda para Douglas Baggio. Ajeitou o corpo, mas a arbitragem marcou a falta de ataque. Se atrapalhou todo o jogador do Botafogo que comete a falta para o Bugre bater. E a falta foi em cima do jogador do Guarani, que tá caído ali, aparentemente é o Léo Santos, camisa número 3. E a pegada foi forte, eu até fiquei com a impressão de falta pro Botafogo, mas não. Ele deu a falta a favor do Guarani. O jogador do Botafogo, assim como aconteceu naquele lance em que o Leandro Maciel precisou deixar o campo, o jogador do Botafogo que fez a falta sente muitas dores ali na região da panturrilha. Pois é, né? O Léo Santos, então, sendo atendido pelo departamento médico do Guarani neste momento. Tempo para análise na CBN, Cailão de Freitas, 1-0 pro Bota. Olha, Júlio, a postura do Guarani mudou, né? Já fez um gol que não valeu, é bem verdade, mas já demonstrou, né, uma outra atitude, é importante, uma atitude de competição, uma atitude de combate, né, porque é um jogo importante, é um jogo que pode significar a permanência do Guarani na primeira divisão, na Série 1, ou encaminhar a permanência, né, porque o que vimos no primeiro tempo foi assustador. Foi um primeiro tempo ruim, um primeiro tempo que parecia aquele Guarani do Canindé, muito diferente do Guarani que enfrentou bem o São Paulo. E agora a gente espera que o Guarani mantenha esta situação. Com relação à entrada do Reinaldo, gostei da entrada do Reinaldo, jogador que tem velocidade, pode dar fluidez para o Guarani pelo lado direito ou pelo outro lado também, pelos lados do campo. Agora, eu tiraria um zagueiro. Eu acho que o Guarani está perdendo. O Guarani não pode. Até o empate não é tão bom para o Guarani. Então eu abriria a mão de um zagueiro, colocaria mais um atacante, traria o Regis para o meio. O Regis facilitar, né? Com passes, com organização e colocar os atacantes aí em
em situação clara de gol. Seria importante esta mudança, né? Não a entrada do Reinaldo sim, mas não a saída do Gabriel Santos. 8 minutos, jogadores ainda caídos no gramado, muita reclamação do Claudinei Oliveira em relação à arbitragem do jogo. E fica a expectativa aí em relação, principalmente o jogador do Botafogo, né? O Léo Santos já está em pé, mas quem levou a pior de fato foi o jogador do Bota, e por isso a Edna pede calma ali e tranquilidade no atendimento nesse momento ao camisa 7, Negueba, né, Lupe? Isso, a Negueba que tá caído, camisa número 7. E a preocupação do departamento médico do Botafogo, lembrando que a falta foi a favor do Guarani, a falta foi do Negueba que levou a pior, e a torcida do Guarani marca presença em bom número lá no Santa Cruz. Pois é, né, só registrando, tivemos um incidente durante o intervalo entre a torcida do Guarani e a Polícia Militar. Agora sim, os ânimos já estão controlados neste momento no estádio Santa Cruz. Jogo reiniciado. Posse de bola do Guarani pelo campo de defesa. Léo Santos domina, entrega lá da esquerda do campo. É para a chegada do Helder. Helder carrega, vem por dentro. Posse de bola agora com Camacho. Camacho de primeira para Márcio Silva. Márcio Silva tem por dentro o jogador Rayan, que deixa a bola passar. A bola fica na ponta direita para Léo Santos. Recuperado. Ele solta a bola no apoio para Reinaldo. Reinaldo tentou fazer a finta para cima do primeiro. Tentou o domínio. A bola fica para Michael. De graça para o Botafogo jogar. Sem pressa nenhuma, o time do Bota. Já entrega pela ponta direita, a bola solta com o Alisson. Alisson tentou a ligação direta, a bola fica viva na metade do campo. É pro time do Guarani. Recupera o Bugre, soltou para Anderson Leite, para Camacho. Camacho, abertura de bola pela ponta direita. É para Diogo Matheus. Diogo Matheus trabalhou no apoio para Reinaldo. Tentou o giro com o corpo, foi desarmado. Jean Vitor recupera essa jogada pro time do Bota. Ele sai jogando por dentro para Douglas Baggio. Douglas Baggio adiantou demais. Rayan chegou para interceptar, mas a bola fica pro Botafogo na metade do campo. Matheus Barbosa, passe errado. A bola volta pro Guarani por dentro, agora para a chegada do Diogo Matheus. Diogo Matheus levantou na grande área, tentou o passe para Pablo Tomás, voltou para Regis. Uma bomba, pega Michael. Chute mascado, faz a defesa, o goleiro do Bota, Lupe. No centro do gol, a finalização do Regis, de longe. Michael encaixou, não deu rebote. Fez a defesa o goleiro do Botafogo. Sai jogando pelo campo de defesa do time do Botafogo, Matheus Barbosa. Ele domina, levanta a bola pela ponta direita com Alisson. Alisson dominou contra a marcação do primeiro. Ele solta a bola no apoio para Negueba. Negueba escapa na marcação do primeiro. Devolve a bola pelo sistema defensivo mais uma vez com Matheus Barbosa. Ele foi ali cercado pela marcação do primeiro. Reinaldo divide bola, fica para o time do Botafogo. A segunda bola é do time de Ribeirão. Na ponta direita, Emerson Negueba lançado, passou, pediu no apoio, solto na tabela. Foi armado pelo jogador do Guarani. Helder chega com tudo, chega atrasado e comete a falta. Mais uma falta contra o Guarani. E lá vem a Edna conversar com o jogador do Bugre. Que noite do Guarani, hein, Lupe? Noite tensa aí, a falta do jogador da equipe do Guarani, o Márcio Silva, que estava por ali, lá do lado direito. A bola já vai sendo ajeitada pelo Alisson, que está por ali, lateral direito da equipe do Botafogo. O goleiro Vladimir está no canto, né, no poste esquerdo, orientando a barreira. Vem bola na área do Guarani, é falta pro Botafogo. Falta marcada pro time do Bota. O Guarani tem que mudar esse astral. Precisa do empate o Bugre. Precisa reagir, é a briga contra o rebaixamento do Campeonato Paulista. Atenção, falta marcada para o time do Botafogo fazer a cobrança. João Vitor autorizado, passou da bola, abdicou, deixou para Douglas Baggio. Levantamento na segunda trave, a bola tá viva na grande área, afasta, Rayan tira dali. A bola volta para o time do Botafogo na metade do campo. Lucas Dias levantou na grande área, a bola tá viva. Alexandro lançou para Alisson, invadiu grande área, bateu, trava a defesa. Se atira em cima da bola, evita o gol. Bloqueia a defesa do Guarani, Lupe. No lugar certo, na hora certa, era o Márcio Silva que estava por ali. Deu carrinho, travou a finalização do jogador do Botafogo. E a bola acabou se perdendo pela linha lateral. O Botafogo segue no ataque. Botafogo vem pro campo de ataque, lançamento pela ponta direita, chama na tabela, Negueba com Alisson, Alisson para Negueba, linha de fundo, levantamento, a bola desviada, vem embora. Escanteio pro Pantera. E quem estava por ali mais uma vez era o Márcio Silva. Tentativa do cruzamento, a bola resvalou no zagueiro do Guarani, se perdeu pela linha de fundo. Tem escanteio a equipe do Botafogo, que segue no ataque e vai vencendo por 1-0. Pois é, um momento tenso para o Guarani, delicado também no jogo. Precisa buscar a reação, o time do Guarani no jogo. Escanteio marcado para o Botafogo, sair jogando pela ponta direita. Tem bola na grande área para o time do Bota. 13 minutos do segundo tempo. 1-0, gol marcado pelo Alexandre no primeiro tempo.
Agora o Douglas Baggio ganha alguns minutos, alguns segundos antes da batida do escanteio. Edna já autorizou. Todo mundo na grande área esperando a bola chegar. Baggio, levantamento na direção do Lucas Dias. Afasta a marcação do Guarani, tira dali. Rebote é do Bugre. Reinaldo domina, carrega contra a marcação do primeiro. Trabalhou por dentro para a chegada do Camacho. Camacho para Anderson Leite. Ele limpa o lance de evolução. Vem com o Diogo Matheus, que rifa a bola para o campo de ataque. Ele busca a solução na direção do Pablo Tomás. Michael de cabeça. Colocou na fogueira. A bola voltou para Reinaldo. Recupera para o time do Guarani. Regis pede atrás. Reinaldo, ainda ele. Domina para o Guarani. Soltou para Regis. Regis balançou para cima da marcação. Puxou para o pé direito. Ajeitou para Camacho na grande área. Para Pablo Tomás. Para Camacho. Afasta a marcação. Tiro dali. A bola volta para Diogo Matheus. Ajeitou para Reinaldo. Invadiu grande área. Bateu Michael. Faz a defesa. Fica com ela, Lupe. Chute cruzado do Reinaldo depois de uma série de falhas do sistema defensivo do Botafogo. Ele bateu cruzado, Reinaldo, e a bola foi nos braços do Michael, que fez a defesa. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, que tem... Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado, e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Cara, que loucura que é o estúdio da CBN Campinas, vou falar um negócio pra você. É lugar de fazer louco aqui. 14 minutos, fala do jogo, Carlão. O Guarani voltou melhor, com uma outra postura, mas o Claudinei está demorando para mudar o esquema da equipe. O Guarani precisa atacar, o Guarani precisa sufocar o Botafogo, adiantar mais as linhas, não permitir que o Botafogo saia com essa bola dominada. Aliás, o Botafogo com muitos problemas para sair. Então é uma arma do Guarani, adianta essa marcação, pressiona a saída de bola para tentar, equilibrar, para tentar aí criar uma chance mais perigosa para animar no jogo. 15 minutos, 15 do segundo tempo, 1-0 para o time do Botafogo. Sai jogando o time do Bugre lá para o campo de defesa, recolhe Léo Santos. Ele volta com o goleiro Vladimir. Vladimir vai ser jogando com toda a tranquilidade do mundo. Empurra para Raí na metade do campo para Camacho. Camacho levanta a cabeça, aberto pela ponta direita o Léo Santos. Léo Santos recebeu, o Diogo Matheus faz o sinal, pede ali a bola lá do direito do campo, recebe de primeira, devolveu para Camacho, perde a bola, mas recuperou, deu certo Camacho. Boa bola, boa, em profundidade, Pablo Tomás, ele o gol, bateu, Michael! Faz a defesa e uma defesaça, a arbitragem também parando, marcando impedimento. Lupe. Depois de um perde-ganha do Camacho ali no meio campo, ele fez o lançamento em profundidade para o Pablo Tomás, que já estava em posição irregular. Mas a defesa do Michael, fechando o ângulo do Pablo Tomás, foi bonita. Mas o lance já estava parado. 16 minutos no segundo tempo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. Campeonato Paulista, Santa Cruz em Ribeirão Preto. Segue Botafogo, Alexandro. Guarani 0. Central da Bola. Informação sobre a Superliga Masculina de Vôlei para você, viu, Lupi, que cobre o vôlei todos os dias muito bem, com maestria aqui na CBN Campinas. O vôlei Suzano vai vencendo por 2-0 o São José, vice-líder, e esse resultado é ruim para o vôlei Renata, já que o Suzano empurra o Renata para fora da zona de classificação. O Renata encara o líder Cruzeiro daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, com cobertura CBN, narração de Rafael Pio, comentários Renata Rondini. Carlão de Freitas, 17 do segundo tempo, 1-0, Carlão. 17 do segundo tempo, um Guarani melhor, O Guarani criando um pouco mais que o Botafogo, não chances mais fortes, Não chances mais claras, mas pelo menos não deixa o Botafogo sair com tanta força como estava saindo. Agora, precisa, um cara ali de definição, um atacante a mais, para tentar colocar a defesa do Botafogo em perigo e buscar um empate. Falta marcada para o Guarani, Lupe. E a falta é pelo lado esquerdo do ataque do Bugre. A zagueirada tá na área, Regis tá na bola, lance perigoso a favor do Guarani. Autorizado, Regis vem pra bola, ele quem vem, um homem formando a barreira do time do Botafogo, levantamento na grande área, Regis manda na segunda trave, a bola passa por todo mundo, volta ainda para o time do Guarani, chega rasgando emoções.
Ali o Emerson Negueba não quis saber de brincadeira, dá um bico na bola, manda pra longe. Lateral marcado para o Guarani fazer a cobrança pela ponta direita do campo de ataque. Diogo Matheus dominou, tentou a tabela, perde a bola. Contra-ataque é grande do Botafogo. Vem Douglas Baggio, ele arranca na velocidade, passou pela ponta esquerda, pediu o Jean Vitor, recebeu. Jean Vitor invadiu grande área, dominou, pintou levantamento para Alexandre, afasta a defesa do Guarani, tira dali. E agora o Diogo Matheus precisou correr uma barbaridade para consertar o passe errado, hein, Lupe? E mostrou que tá bem, né? Voltando de uma lesão muscular que aconteceu lá atrás, na primeira rodada contra o Corinthians. A recuperação foi importante do Diogo Matheus, depois de mais um vacilo na questão do toque de bola. E quando começa a chover, e chover forte no estádio Santa Cruz. Muita chuva e muito vento nesse momento no Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Chove no jogo. A bola volta pelo campo de defesa do time do Guarani. Lançamento do Léo Santos, ele buscava ali o Reinaldo pela ponta direita. A bola bate na marcação, se perde em linha de fundo, linha lateral. Arremesso manual marcado é para o time do Guarani fazer a cobrança. 19 minutos do segundo tempo. 1-0, vence o jogo o time do Botafogo. Sai jogando o Guarani pelo campo de defesa. A bola solta agora com o Léo Santos. Léo Santos carrega, vem por dentro contra a marcação do primeiro. Abertura de bola pelo outro lado, é para a chegada do Márcio Silva tentou a ligação com o Helder, sobe de cabeça, afasta, tira o Alisson para o time do Botafogo, rebate do Guarani, vem com ela Anderson Leite, ele domina, pensa, levanta a cabeça, trabalha no meio com Camacho trabalha agora pelo lado direito do campo, solta a bola no apoio com o Léo Santos dominou, girou para cima da marcação no primeiro, soltou com o Diogo Matheus chama na tabela com o Léo Santos carrega, escapa do primeiro, tentou o toque por dentro, tentou ali o domínio de bola, Anderson Leite foi desarmado pelo Matheus Barbosa, que já coloca o Botafogo no ataque, domina com o Negueba, trabalhou, soltou de primeira para a chegada do Douglas Baggio, tentou devolução com o Negueba, afasta a marcação, tira dali. Rebote é do Guarani fica com ela, trabalha lá pelo campo defensivo, o Regis agora foi loucura, hein? Regis fica bravo com o Ryan, que não tocou para ele. Estava sozinho na metade do campo, os jogadores do Guarani tensos em campo. A bola volta na metade do campo para o time do Guarani. Anderson Leite dominou, soltou agora sim com Regis. Regis domina, levanta a cabeça, procura opção, tenta o lançamento para Pablo Tomás, que ficou na metade do caminho. A bola volta, tira a defesa do Botafogo. Guarani recupera por dentro. Reinaldo fintou o primeiro, pintou um golaço, deu para trás, trava a defesa do Botafogo, tira dali. A bola voltou para Regis, invadiu grande, ela pediu pênalti. Arbitragem da falta de ataque. Jogadores do Guarani vão cercar a Edna no momento que cai uma tempestade no Santa Cruz, hein, Lupe? E o Regis, ele tentou dar o drible e caiu na área. A Edna tinha sim a visão do lance. Quando o Regis caiu, imediatamente ela já apitou, afirmando que ele tinha simulado a jogada, inclusive com cartão amarelo nas mãos para aplicar ao camisa de número 78 do Guarani, alegando simulação, querendo um pênalti. E vai ter troca na equipe do Botafogo e também no Guarani. Gustavo França, camisa 33, e é água no Santa Cruz, hein? Meu Deus, hein? Cai uma chuva tremenda no estádio Santa Cruz nesse momento. Vamos ter duas trocas no Botafogo e uma troca no Guarani. 2-14, vai embora o Alisson com a 2, entra o 14, o Tássio. Tássio com a 14 está no jogo, no lugar do 2, o Alisson. Saiu o Jean Vitor com a 6, entrou o 16, Patrick Bray. Patrick Bray com a 16 está no jogo, no lugar do Jean Vitor. E tem uma mexida também na equipe do Guarani. O Gustavo França já eu informo quem sai. Eu tô vendo se o Regis está em campo. Tá, o Regis está ali. Camacho foi embora com a 14. Entra o Gustavo França com a camisa 33. Agora sim, pelo menos uma ligeira mudança tática, né, Carlão? Já que o Camacho é mais um volante, né, Carlos? Com o Gustavo França entrou bem contra o São Paulo, criou oportunidades. O Guarani pode ter um pouco mais de volúpia. Agora não sei se vai haver uma troca com o Regis. Se o Gustavo França fica mais ofensivo, né, como o homem da definição, como um falso 9, o Regis vem para armar, ou se o Regis permanece ali à frente, o Gustavo França chegando para dar um suporte. Pelo menos abre mão de um zagueiro mais defensivo e coloca o Gustavo França, que vive um bom momento com a camisa do Guarani. E agora um sinal do Vladimir de muito vento contra ele, uma preocupação com o jogador do Guarani também, que tá ali caído. Não consigo identificar ali o Helder, quem joga daquele lado, mas o Helder tá em pé. Então alguém vai ser atendido ali pelo departamento médico. Muita chuva
no Santa Cruz neste momento, né, Lupe? O Vladimir fazia o sinal do vento, né? Contra ele. É porque é aquela chuva forte, volumosa, com a presença do vento. E quando ela vem de frente, realmente é complicado ter a visão do que acontece ali dentro de campo. E essa chuva também vai mostrar se o gramado do Santa Cruz, a drenagem está funcionando, porque o volume de água que cai é impressionante. Aparentemente, o gramado ainda em excelentes condições de jogo. Olha a pista ali, Lupe, você que tem essa visão também. Muita chuva e vai aumentando torrencialmente, né? O volume de chuva em Ribeirão Preto, então o Guarani vai ter que jogar nessas condições também. E não vai ter condições o Márcio Silva, que está caído ali, 44, numa disputa de bola, ele tentou ali fazer o corte e aí ele não conseguiu frear, né? Então deu um problema no joelho direito e ele não vai ter condições de jogo. O 44, Márcio Silva, daqui a pouco vai precisar deixar o campo. E vem Botafogo, invadiu grande área, Negueba foi pro solo, a mesma condição do Regis. E ele vai ganhar o cartão amarelo pelo mesmo motivo, Antônio Lupe. Era o Alexandro, camisa número 9. Ele tentou cavar o pênalti. Se o Regis não conseguiu, o Alexandro também não. A Edna está em cima do lance e aplicou o cartão pro 9 pro Alexandro também por simulação. Carlão, gramado pesado agora no Santa Cruz, mais uma adversidade pro Guarani driblar. Atrapalha mais o Guarani, que é a equipe que busca o empate, a equipe que precisa dessa bola no chão, que precisa jogar. O Claudinei coloca um jogador para fazer esta partida do Guarani fluir, né, pro ataque funcionar, e essa chuva atrapalha. Atrapalha os dois, é bem verdade, mas como o Guarani precisa construir, o gramado pesado pode prejudicar um pouco mais o Bugre. E no confronto de atuações, meu voto é pro Alexandro. Foi muito melhor assim para cavar o pênalti do que o Regis. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Jogo reiniciado, Botafogo domina, trabalha pela metade do campo, sai jogando com o Lucas Dias, escapa na marcação do primeiro, a bola vai sobrar pela ponta direita com o Alisson. Foi atropelado o jogador do Botafogo, a Edna tá marcando a falta do Helder, que vai lá, fala um monte pra ela. Diz poucas e boas, viu, Lupe? E recebeu o cartão amarelo, hein? Helder, 16, não estava na lista dos pendurados, recebe cartão amarelo e o Márcio Silva voltou pro jogo. Mesmo ali mancando, ele volta pro jogo, Márcio Silva, camisa número 44. Sai jogando o time do Botafogo na metade do campo, Patrick Bray, a Edna tá pedindo pra voltar. Tá pedindo pra esperar ele porque não tem condições, né? O Márcio, ele levanta, cai. E a vida é sobre isso, né, Lupe? Não importa quantas vezes você cai, mas sim quantas vezes você levanta nela, né? Exatamente, mas aí ele tentou demais, não conseguiu, e vem Matheus Bueno, hein? Matheus Bueno com a 18, ele abre mão do esquema com 3 zagueiros. Matheus Bueno vem pro jogo na vaga do Márcio Silva, 44. Por força maior ele muda o esquema, né? Ele poderia ter mudado antes o esquema, mas ele abre mão de um zagueiro, coloca o Matheus Bueno. É um jogador defensivo, mas que sabe fazer a transição. Ele coloca o Matheus para proteger um pouco mais a zaga. O Guarani fica com 2 zagueiros, mas pelo menos pode soltar um pouco mais. O Matheus tem uma boa chegada, tem uma boa transição, deixa o Anderson Silva como primeiro volante e o Matheus Bueno para dar uma força na criação para o Gustavo França. E mesmo machucado, Márcio Silva, meio que arrastando a perna, deixou o campo correndo porque o Guarani não pode perder tempo no jogo. Sai jogando o time do Botafogo pelo campo de ataque, desarma a defesa do Guarani. Anderson Leite recupera, trabalha pela ponta esquerda, domina para Pablo Tomás. Perdeu o time do passe. Pablo Tomás tentou ali fazer a finta, foi desarmado, mas a bola bateu no jogador do Botafogo, se perde a lateral, arremesso para o Guarani. Já cobrado o Matheus Bueno na primeira participação dele, recua, sai jogando pelo campo de defesa. Ele volta a bola com o jogador que era o Léo Santos. Léo Santos trabalhou pela ponta agora com o Diogo Matheus. Diogo Matheus movimenta a balança, vai para cima da marcação do primeiro, prefere toque mais uma vez por dentro, recolheu com o Léo Santos. Léo Santos carrega para o time do Bugre, tenta o lançamento do comando para Pablo Tomás, dominou Pablo Tomás, girou para cima da marcação, tentou ajeitar para Regis, a bola tá viva ainda no ataque, foi pro solo, uma confusão, mas a falta foi do Pablo. Pablo Tomás acaba atropelando o jogador do Botafogo, falta marcada contra o Guarani, Lupe. A luta pelo espaço foi intensa entre os jogadores do Botafogo e o Pablo Tomás, que é pequenininho. E mesmo assim ele fez a falta, a Edna muito próxima do lance, flagrou ali a falta do camisa número 7 para cima do zagueiro do Botafogo. Michael, sem pressa nenhuma, coloca a bola em jogo. Michael coloca a bola para o campo de ataque, sai jogando
perigosamente o Guarani volta agora com o Léo Santos. Léo Santos domina, carrega, trabalha pela ponta direita, gramado pesado, a bola demora para chegar no Diogo Matheus, mas chega. Devolveu, Léo Santos pela ponta, recolheu, trabalha com o Anderson Leite, vem carregando o Anderson Leite, domina, sai jogando pelo campo de defesa para o time do Guarani contra a marcação de 2 jogadores. Ele acelera a jogada pela ponta direita para Reinaldo, de costas pro gol. Reinaldo tentou dominar na primeira, tentou na segunda, não consegue. A bola volta para o time do Botafogo, sai jogando por dentro, escapa a marcação do primeiro. Negueba trabalhou pela ponta esquerda, dá o corpo, escapou do jogador do Guarani, conseguiu o Patrick Breio, passe, mas a arbitragem marca a falta. Os jogadores do Guarani ficam reclamando, pedindo lateral, e a Edna atendeu. Lateral marcado pro Guarani. A torcida do Botafogo não gostou muito não. A bola volta para Léo Santos domina pelo campo de defesa, ele sai jogando pro time do Guarani por dentro com Regis. Regis tentou levantamento pro ataque, a bola afastada pela marcação do Botafogo, fica viva na metade do campo, sobe de cabeça a defesa do Guarani. Recolhe o Botafogo, recupera com Matheus Barbosa levanta a cabeça, tem Alisson aberto pela ponta direita, o passe é para ele. Alisson dominou, girou para cima do primeiro, tentou um lançamento lá para ataque, a bola passa por todo mundo, fica de graça para Vladimir. Vladimir recolhe pro Guarani, tem pressa, dá um empurrão na bola, ela volta na metade do campo para a chegada do Matheus Bueno levanta a cabeça, ele solta a bola, Regis na devolução com o Matheus Bueno, aberto pela ponta direita, pede o jogo, Matheus, ele prefere o toque do outro lado com o Helder dominou, Pablo Tomás passou, recebeu, pediu, o Regis está pedindo ali por dentro, mas o Pablo Tomás não consegue fazer o passe porque a bola do Helder não chegou. Tentou fazer um passe com efeito, a bola saiu em linha lateral. Arremesso manual marcado é para o time do Botafogo, série jogando 29 minutos. 1-0 para o Botafogo, vencendo o jogo marcado pelo Alexandre no primeiro tempo. Lateral marcado para o time da casa, o Guarani se defende neste momento. O movimento escapa da marcação do primeiro. Ele tenta o pivô com o Alexandre, que de costas para o gol. Tenta o passe para o Negueba, foi desarmado, a bola fica de graça. É para o time do Botafogo, de novo lateral. Lateral marcado pela ponta direita do campo ofensivo. Vai mexer mais 2 vezes o técnico Claudinei Oliveira. Eu vi ali o Iago Teles e mais um. Daqui a pouco 2 trocas no Bugre. Sai jogando o Guarani, Helder domina, soltou para Matheus Bueno, inverteu da esquerda para a direita, bola solta para Diogo Matheus domina, coloca a bola no chão contra a marcação do primeiro, pede por dentro, recebeu o Anderson Leite, ainda ele de costas para ataque, Anderson Leite foi obrigado a voltar, ele recua, entrega para Léo Santos lá na defesa, o Regis está pedindo para o Guarani para ataque, Léo Santos tentou o lançamento pela ponta direita para Diogo Matheus, a bola vai correr, chegou o Reinaldo contra a marcação no primeiro, a bola saiu. Muito forte, lateral, tiro de meta marcado para o Botafogo fazer a cobrança pelo campo de defesa. 30 minutos, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Campeonato Paulista em Ribeirão Preto segue 1 Guarani 0. Central da Bola. Derrota que complica a situação do Bugre na tabela da classificação geral. O Guarani é o 14º colocado, tem 6 pontos ganhos. E amanhã tem que torcer bastante, o torcedor bugrino tem que ficar secando os 3 adversários diretos contra essa vaga para o rebaixamento. A Portuguesa encara o Mirassol às 6 da tarde, o Ituano encara a Inter de Limeira às 8 da noite fora de casa e o Santo André pega o Corinthians amanhã às 4 da tarde na Neoquímica Arena. Caso o Ituano e o Santo André vençam, o Guarani termina a rodada na lanterna da competição. Mexe. Ô Lupe, só dar um detalhe, o Regis vai sair, ele tá tendo uma treta ali do Regis com o Michael. O Regis tá falando, isso é falta de respeito, você tá fazendo graça, você está simulando. A Edna tá pedindo pro Regis ir embora, ele já jogou 2 copos de água ali, irritado, em cima do Michael. Lembrando que o Regis tem cartão amarelo já, né, por conta daquela simulação. O Regis é um jogador importante, então tem que alguém lá tirar ele dali. Tem que tirar alguém dali, porque ele tá muito irritado com o Michael. Eu também acho que tá fazendo um pouco de cera, viu, Lupe? Um pouco? Tá fazendo muita cera o Michael. Mas aí o Regis, ele tem que esperar, porque o goleiro tem essa prerrogativa de ser atendido dentro de campo. E o Regis foi embora com a 78. Entrou o Marlon, camisa número 8 no Guarani. Foi embora também o Pablo Tomás com a 7 e entrou o 37, o Iago Teles. O técnico Claudinei Oliveira realiza 5 mudanças que tem direito. Carlão de Freitas, Marlon, Iago, mexe o técnico Claudinei, Carlão. Agora ele vai pro tudo ou nada, ele vai pro abafo, ele enche o time de atacantes, deixa o Gustavo França como cara da criação para buscar o empate, é desespero, foge um pouco daquela organização, mas o Guarani vai com tudo aí para buscar o empate e consequentemente a virada. Agora o Regis estava ali passando perto ali de onde foi o lateral.
Quase ele consegue dar uma de gandula. Foi rápido, o Regis deu a bola ali pro Diogo Matheus. Mas na sequência a defesa do Botafogo fez o desarme, afasta o perigo, tira dali. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Lateral marcado para o time do Botafogo fazer a cobrança, levanta a bola lá no campo de ataque, sobe a defesa do Guarani, tira Matheus Bueno. Afasta o perigo mais uma vez, arremesso manual marcado, para o time do Botafogo fazer a cobrança. Botafogo não tem pressa nenhuma, vai ganhando, gastando o relógio, ganhando tempo. Guarani, quem tem pressa, resultado péssimo para o Guarani em relação à tabela de classificação. Agora, Júlio, é impressionante como o João Vitor perdeu espaço nesse time do Guarani. Hoje ele é a terceira, quarta opção, né? Entra Iago Teles, entra Pablo Tomás, entra todo mundo e não entra o João Vitor. O dia que o João Vitor for pior tecnicamente do que o Pablo Tomás, mano. Lateral marcado para o time do Guarani fazer a cobrança. Diogo Matheus, ele movimenta, escapa da marcação do primeiro, solta a bola lá atrás, ele recomeça, trabalha com o Léo Santos dominou, recolheu, escapou da marcação do primeiro, trabalhou por dentro para Matheus Bueno para Marlon recuou, devolveu para Léo Santos, recua o Guarani. Recomeça o time do Bugre com Rayan despacha a bola lá para o campo de ataque. Reinaldo vai correr atrás da bola, chega o Michael, ele protege a bola, coloca dentro da grande área. Mas a arbitragem também estava ali, já marcando ali a posse de bola de qualquer maneira para o Botafogo, que está jogando pelo campo de defesa, abertura de bola para a chegada do Matheus Costa. Matheus Costa domina, recolhe pela ponta direita, escapa da marcação do primeiro, recolheu, escapou, Matheus Barbosa recebeu o encontrão, a Edna tá mandando seguir ou não? Vai dar falta. A Edna vai lá conversar pertinho com os jogadores. E eu percebo, né, Carlão, os jogadores do Guarani tensos, um clima às vezes até de irritação com a arbitragem, com eles mesmos. O Guarani tem que ter cabeça fria, né, Carlão? Os jogadores nervosos, né? A gente pede aí uma competitividade maior, mas brigar, peitar, né? Querer ser valentão, isso não quer dizer competição, isso não quer dizer brigar pelo resultado. O Guarani vai ter que ter, é duro falar isso, mas tem que ter cabeça fria para tentar aí buscar o empate. Agora o time cheio de atacantes, com pouca organização, mas com transpiração. De repente, este suor, esta luta, elas podem valer a pena aí pro Guarani conquistar o empate. Tem que ser na raça, Guarani, tem que ser na vontade, tem que ser na dedicação. Bola solta pro campo de ataque do time do Bugre. Matheus Bueno domina, escapa na marcação no primeiro. Ele levanta a cabeça, procura a opção, trabalhou do outro lado, a ponta esquerda do campo para Helder. Helder dominou, recolheu contra a marcação no primeiro, soltou atrás, devolveu para Rayan para Léo Santos. O Diogo Matheus tá pedindo bola pela ponta direita, Marlon tá pedindo no centro, se movimenta também o Anderson Leite. Diogo Matheus, ele recua, está jogando pelo campo de defesa, procura a opção, todo o Botafogo recuado, todo o Botafogo fechado. O Botafogo não dá opção pro Guarani, que fica trocando passes do Rayan pro Léo Santos, do Léo Santos pro Rayan, do Léo Santos agora pro Diogo Matheus pro Rayan. O Guarani não sai do campo de defesa, o Botafogo tá fechado. Rayan domina, tenta o toque pela ponta direita para Helder, escapa da marcação na jogada individual, soltou para Marlon, passe errado. A bola volta de graça pro time do Botafogo. Matheus Barbosa tentou limpar o lance, a bola fica dividida. Matheus Bueno mergulha, deu um carrinho, fica com ela, soltou na ponta esquerda para Iago Teles, é para a chegada do Anderson Leite, ainda ele carrega, mas não pediu do outro lado, segurou, tentou, agora sim o passe para Iago Teles, invadiu grande área, Helder pediu atrás, ele segura, vai tentar o cruzamento, deu para Helder ajeitou na metade do campo, tabela do França com Iago Teles na ponta esquerda para Reinaldo, para trás, pintou o gol do Guarani, a bola tá viva, vai embora, linha de fundo, é escanteio! Escanteio pro Guarani bater. Meio que atrapalhado, o Guarani tenta chegar ao ataque. Depois de uma série de erros do Botafogo, a bola pelo lado esquerdo, na tentativa do cruzamento, a zaga afastou e mandou a bola pela linha de fundo. Tem escanteio, Bugre. Escanteio marcado pro time do Guarani fazer a cobrança, tá na hora do gol, Guarani. Tá na hora do gol, Bugrão. Levantamento na primeira trave, afasta a defesa do Botafogo. Corta, tira na primeira trave, Matheus Costa afasta o perigo de qualquer jeito, tira dali. 36 minutos do segundo tempo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere. Campeonato Paulista em Ribeirão Preto. Segue com gol de Alexandro, Pantera 1. Nada, 0 para o Bugre.
Central da Bola. O técnico Dorival Júnior anunciou nesta sexta-feira sua primeira lista no comando da seleção brasileira. Dorival convocou 26 jogadores para participar dos amistosos contra a Inglaterra e Espanha nos dias 23 e 26 de março. Entre as novidades estão o atacante Savinho, do Girona, os meias Andrés Pereira, do Fulham, João Gomes, do Wolverhampton e Pablo Maia, do São Paulo. Do São Paulo também o goleiro Rafael, além do zagueiro Murilo, do Palmeiras, e do lateral Wendel, do Porto. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem jogo, tem muita emoção pra você no Futebol Globo CBN Campinas. O torcedor bugrino olha pro relógio, né, Carlão? Já vai batendo aquela ansiedade, né? O desespero, que é normal, que é natural. O Botafogo já começa a valorizar demais. Como irrita esse Caicai, cara. Pelo amor de Deus. É o goleiro, é o zagueiro. Eu não sei, alguma coisa tem que ser feita porque é chato demais. Olha lá, agora o Alexandre fazendo cera também. O Guarani vai ter que lutar contra tudo isso na transpiração, na luta, na entrega, com pouca organização, mas com muito suor. Não tem jeito, é bola lá na frente para ver o que acontece. Seja o que Deus quiser, Julião. Amarelo. Vai. Negueba, Emerson Negueba. Camisa número 7 fez falta no Rayyan e recebeu cartão amarelo. A dupla de atacante de atacantes do Botafogo amarelada na partida. E é falta pro Guarani. Falta marcada para o Guarani fazer a cobrança, levantamento da grande área, o desvio afasta, a defesa tira dali. A bola volta na metade do campo para o time do Botafogo no contra-ataque. Patrick Bray na ponta esquerda, com condição. Lançamento para Douglas Baggio, puxou para a linha de fundo. Patrick pedindo a devolução ainda. Ele, Douglas, invadiu grande área, tentava o passe, recupera o time do Guarani, afasta o perigo. A bola volta para Patrick. Patrick dominou, girou contra a marcação no primeiro. Ainda ele carregou lado esquerdo do campo. Ele atrás a jogada para Douglas Baggio. Ajeitou. Matheus Barbosa vai mandar a bomba na ponta direita. Foi desarmada. A bola volta para o time do Guarani. Tenta puxar o contra-ataque. Iago Teres perde a bola. Iago Teres tenta puxar o contra-ataque, perde a bola. Ela fica marcada, volta para o time do Botafogo. Michael levanta a bola lá no campo de ataque, sobe de cabeça. Douglas Baggio, a arbitragem manda seguir, acompanha o time do Botafogo, vai ganhar o lateral para processar a alteração. E só uma observação, Carlão, sobre o Botafogo. Matheus Barbosa fez um baita primeiro tempo. Mas aí um ponto que reclamavam muito dele no Guarani, a queda no segundo tempo, né? O cansaço, né? Um jogador que tem uma chegada importante, tem um chute de longa distância. No primeiro tempo coordenou boa parte das jogadas do Botafogo, iniciou, né, as jogadas do Botafogo. No segundo tempo caiu um pouco de produção, assim como o time do Botafogo, né? O Botafogo muito mais preocupado em defender o resultado, não consegue encaixar um contragolpe. E o Matheus Barbosa tá nesse combo, né? Um combo de queda física. Agora sai o Alexandre, o herói do Botafogo até agora, já o Lipe vai confirmar para nós. Mas é um Botafogo que se retraiu demais, permitindo o Guarani ficar um pouco mais com a bola, mas o Guarani com pouca inspiração, com pouca criatividade, não oferece tanto perigo à meta botafoguense. Mexe. Mudanças na equipe do Bota. Negueba, Emerson Negueba. Com a 7 vai embora, entra 17, Pedro Rodrigues. Saiu também o Alexandre, camisa número 9, e entrou o 19, o Toró. Toró em campo, Pedro Rodrigues também, alterações do time do Bota que vem para ataque. Toró matou no peito, dominou, trabalhou na ponta esquerda para Douglas Baggio, ganhou na primeira, pintou o gol do Botafogo, ele o gol vai fazer, bateu, Vladimir, pega o goleiro! Grande defesa do goleiro bugrino, evitando o segundo gol do Botafogo, Lupe! E que liberdade do Douglas Baggio. Recebeu ali na ponta esquerda, teve tempo de dominar, pensar, só que aí o Vladimir fechou o ângulo e esperou a finalização do Douglas Baggio. E que defesaça do goleiro do Bugre. Guarani perde 1-0 e vem pro ataque. 40 minutos do segundo tempo, Guarani vem pro ataque. Vai pro campo ofensivo, Bugre, lançamento para ninguém. Matheus Bueno lançou para absolutamente ninguém. Botafogo sai jogando, tenta a caneta para cima da marcação do Reinaldo, que dá o combate. Ganha o lateral, o time do Botafogo, mas arremesso manual marcado pelo campo de defesa. 40 minutos do segundo tempo, 40 minutos do segundo tempo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Em Ribeirão Preto, Campeonato Paulista, 11ª rodada, segue. Botafogo 1, Guarani 0. Central da Bola. Acabou pela Superliga Masculina de Vôlei, o Suzano fez 3-0 no vice-líder São José. O Suzano empurrando o Vôlei Renato, o Vôlei Campinas, para fora da zona de classificação. O Vôlei Renata tenta se recuperar, enfrentando às 9 horas da noite o Cruzeiro, Sada Cruzeiro, líder da competição. A CBN transmite com Rafael Pio e Renata Rondini. Futebol Globo CBN.
Bola solta pela metade do campo, vem bola. Diogo Matheus domina, recolhe, escapa para a marcação do primeiro, solta a bola com o Anderson Leite. Anderson Leite tenta o lançamento para Gustavo França, Michael falhou na comunicação, consertou. Faz a proteção ali, o zagueiro do time do Botafogo, a bola fica nas mãos do goleiro Michael. 42 minutos, Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Posse de bola para o Guarani pelo campo de defesa. Bola com Léo Santos. Léo Santos domina, carrega pela ponta direita, entrega para Diogo Matheus. Diogo Matheus tem Anderson Leite. Anderson Leite fica na metade do campo pedindo bola. Do outro lado está o Matheus Bueno. Ele passa antes pelo Rayan. Rayan agora sim faz o passe para Matheus Bueno, que escapa na marcação do primeiro, já foge no segundo. Matheus Bueno tenta a cavada. O bolão, pintou o gol, chapéu no zagueiro. Pediu pênalti. Edna Batista Alves não dá. Jogador do Guarani driblou, o zagueiro tirou do goleiro, foi pro solo. Pediu pênalti. O Claudinei vai pra cima do quarto árbitro, tá indignado. A bola não saiu. Toda a indignação e manifestação do banco do Guarani, Lupe. Depois do lançamento do Matheus Bueno em direção ao Marlon. O goleiro Michael saiu, não achou nada e o Marlon finalizou. A bola ainda não saiu, mas é lance pro VAR, hein? Volta a bola para o time do Guarani, Anderson Leite domina, carrega em cima da marcação do primeiro. Ele faz o passe pelo outro lado para a chegada do Helder. Helder dominou contra a marcação, tenta o passe na linha de fundo, soltou para Marlon. Marlon girou para cima do primeiro, atrás é para Matheus Bueno, lançamento da grande área para Reinaldo. O desvio na trave! Passa, vai embora. E agora todos os jogadores do Guarani pra cima da Edna, Lupe. Eu até tava voltando aqui o lance pra ver o lance do Marlon em cima do Michael, quando o Guarani seguia pro ataque. A bola não saiu, por isso a Edna também não parou o jogo. E o cabeceio foi do jogador do Botafogo que pegou no travessão e a bola se perdeu pela linha de fundo. O Guarani tem escanteio, é lá pelo lado esquerdo. Edna Batista Alves cercada pelos jogadores do Guarani, tá mandando o jogador posicionar lá pro escanteio. E acho que ela nem vai pro VAR, hein? Toda a expectativa em relação à chamada do VAR ou não. Vai chamar o VAR. Foi pro VAR. O VAR chamou, aciona o VAR. A Edna Batista, Michael vai lá. Meu Deus do céu, Edna Alves. Cartão amarelo pro Michael. O Júlio, o grande lance é que assim, o Marlon ele finaliza, ele conclui a jogada, mas ele é atingido. Isso não importa. Não há vantagem em pênalti. Não há vantagem. Então, por isso, a Edna foi chamada pelo VAR, que é o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que é o árbitro de vídeo. Se o VAR chamou, é porque na visão do VAR houve o pênalti. A Edna vai ver se realmente, na interpretação dela, houve a penalidade máxima para o Guarani. Por exemplo, se a bola vai pro gol, é gol, mas a arbitragem entende como pênalti, às vezes eles acabam fazendo vista grossa, né? Mas, teoricamente, na regra, tem que dar o pênalti antes do gol. Então, a Edna Batista tá no VAR. Lance difícil, lance rápido, tem que ver o VAR, né, Carlão? Não tem jeito, né? Tem que ver o VAR, o lance ali na disputa de bola, né? O jogador do Guarani faz a conclusão, o goleiro comete a carga. Isso é inegável. Agora tem que ver como que ela vai interpretar o lance. Mas se ela foi pro VAR, o VAR viu que houve alguma infração. Vamos lá, vamos esperar que ela possa marcar aí, favorecer o Guarani. E é muito nítido, né? Porque o Michael, ele atira na bola e pega ali na região das nádegas do Marlon. Ou seja, derruba o atacante do Guarani. A Edna tá no VAR, mas é muito difícil. Vai da interpretação dela. Pois é, o Michael, ele foi lá conversar com a Edna, acabou se exaltando também, ele foi explicar pra ela algum movimento que ele fez. E não quiseram, a Edna não quis saber, deu cartão amarelo pra ele pro camisa 1 do Botafogo. Torcida, você tá ouvindo no som da CBN, tá fazendo som, fazendo a pressão. Ela vai pra decisão, hein? Vamos ver a decisão dela. Agora. Me parece com dúvida a Edna, tá? A Edna, ela não tá muito convicta. Vamos ver a marcação dela. Pênalti! Pênalti pro Guarani! O Guarani tem pênalti, tem a chance na bola parada e agora o Vladimir, goleiro do Guarani, tá indo pra cima da Edna para pedir a expulsão do Michael. Lembrando que ele recebeu o cartão amarelo pela reclamação. Na reclamação, e essa é a pressão do Vladimir. A Edna tá fazendo o sinal negativo pro Vladimir. E tá indo lá conversar com o goleiro do Botafogo.
Pênalti pro Guarani, Lupe. E ela não vai aplicar o segundo cartão amarelo para o Michael pelo pênalti cometido em cima do Marlon, camisa número 8. E quem tá na bola é o Diogo Matheus, o mais experiente jogador do Guarani, o jogador com mais tempo de casa. Diogo Matheus é quem ajeita a bola, muita pressão dos jogadores do Botafogo, só que o Guarani tem pênalti e pode empatar o jogo. Você viu que a Edna foi lá explicar pro Michael a regra, né? De repente ele não sabe, ela falou assim, eu tenho que ficar em cima da linha, você não pode adiantar mais de um passo, enfim, foi lá explicar. Pênalti pro Guarani, Diogo Matheus. 100 jogos pelo Guarani, hoje o 101º jogo. Capitão, ele está com a faixa no braço esquerdo, camisa 13. Diogo Matheus, autorizado. Pênalti pro Guarani. 48 minutos do segundo tempo, pênalti marcado para o Bugre. Diogo Matheus contra Michael. Olhando fixamente pro gol, Diogo Matheus. Ele não olha pra bola. Em cima da linha que marca a entrada da grande área. Pênalti marcado pro Guarani. Diogo Matheus, 48 minutos do segundo tempo. 48 minutos do segundo tempo. Autorizado. Diogo Matheus olhando pro goleiro. Esperando o momento certo de caminhar pra bola. Vem o lateral do Bugre. Diogo Matheus. Correu, bateu. Defendeu, Michael. Pega o goleiro do Botafogo, faz a defesa. O Guarani perde o pênalti, Lupe. Bateu mal o Diogo Matheus, bateu muito mal. Deu canto pro Michael. O canto direito do goleiro do Botafogo, que mergulhou no cantinho e fez a defesa. Perde o pênalti o Guarani. Diogo Matheus desperdiça a chance do empate. E agora a Edna Batista vai conversar alguma coisa. O VAR tá chamando. Isso nada é pênalti, né? Talvez. Às vezes ele adiantou. Ou invadiu a área, alguém. Aí ela vai poder falar, eu expliquei a regra, né? Lá. O VAR tá chamando. O VAR tá chamando, a Edna pediu pra esperar a batida. O Helder... O jogo da Edna é problemático, né? Carlão, a gente teve mais ou menos, aqui olhando o SofaScore, 60% de bola rolando. Ela tumultua é muito pouco. o jogo, ela pica muito o jogo, é muita faltinha. Meu Deus do céu. Vai voltar o pênalti! Vai voltar o pênalti! Agora os jogadores vão lá abraçar o Diogo Matheus. O Reinaldo tá falando alguma coisa com o Diogo Matheus. Gustavo França pegou a bola. O Diogo Matheus tá conversando alguma coisa ali com o Reinaldo. Gustavo França tá com a bola. Será que vai mudar o batedor, ou Lupe? Não, vai o Diogo Matheus. Entregou pra ele. Vai o Diogo Matheus de novo. É o camisa número 13 que tá na bola. Pela conversa da Edna com o Michael, ela falou, eu avisei, você não pode adiantar. E a gente tá vendo aqui novamente realmente ele sai um pouquinho antes, ele adianta na defesa, portanto o VAR... Por isso tem que explicar a regra pro goleiro, você ficou esnobando. Não, quem ficou esnobando foi o senhor. Pênalti pro Guarani, Michael defendeu na primeira, mas ele adiantou, o Diogo Matheus tem a chance de marcar o gol de empate novamente. A chance dos pés de Diogo Matheus. 50 minutos do segundo tempo. Pênalti pro Guarani. Diogo Matheus recebe a segunda chance. Autorizado. Vem ele. Correu, bateu. Na casinha! Gol! Do Bugre! Diogo Matheus. Bola de um lado. Goleiro do outro. Diogo Matheus, camisa 13. Porque a vida é feita de segunda chance também. E além da segunda chance para ele, pode representar uma segunda chance para o Guarani no campeonato. 51 minutos do segundo tempo. Pênalti bem cobrado dessa vez. Guarani 1, Botafogo também 1. Diogo Matheus empata cobrando pênalti. O detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. E trocou o canto, né? Se no primeiro momento ele bateu no lado direito, dessa vez ele bateu no canto esquerdo do goleiro Michael, que arriscou o canto onde ele já tinha feito a defesa. Diogo Matheus ergue a mão para os céus e agradece a segunda oportunidade de empate do Guarani. Diogo Matheus foi para a rede no placar do estádio Santa Cruz, marca Botafogo 1, Guarani também 1. Vamos até 55 minutos, 51.
Jogo agora é todo do Guarani. Guarani vem pra cima, buscando o gol da virada. Diogo Matheus vai pra casinha, gol do Bugre. Vem Guarani pro ataque. Helder, lançamento pra Iago Teres. Faz a finta, pede a falta. Arbitragem manda seguir. Rebote da Botafogo que tenta ser jogando lá pelo outro lado com Douglas Baggio. Ele tem gás, ele não cansa. Douglas Baggio tenta a passagem com Patrick Bray. Recupera, Léo Santos. Ele recomeça com o goleiro Vladimir. Vai ser jogando. Carlão de Freitas. Diogo Matheus sobre a casinha, Carlão. O Guarani se renovou na parte final do jogo, foi pro tudo ou nada, acabou dando certo, sem muita organização, mas com muita entrega, muita luta e buscou o empate. Foi na base do sufoco, do abafo e ainda restam alguns minutos e o Guarani, confiante, o jogo psicologicamente agora é do Guarani, tem a possibilidade da virada. Lateral marcado para o time do Guarani, já cobrado, bola chuta pela ponta esquerda do comando, vem com o Matheus Bueno, ele recua, falta com o Helder. Helder está jogando pela metade do campo, bola chuta agora com Anderson Leite. Anderson Leite tem Diogo Matheus aberto pela ponta direita, Matheus Bueno pede por dentro, ele faz o passe do outro lado para a chegada agora do Helder. Helder tenta a acabadinha lá para o campo de ataque, na cobertura, defesa do Botafogo, fez a leitura errada, mas consertou. Matheus Costa está jogando pela ponta direita, lado direito do campo de ataque, lançamento errado, bola volta pro Guarani. Guarani tem mais perna agora, vem pro campo de ataque, Helder domina, solta com o Matheus Bueno atravessa da esquerda para a direita, ajeita, solta com o Léo Santos, Claudinei pede para os jogadores irem para o ataque, Diogo Matheus na cavadinha, na ofensiva, boa bola para Anderson Leite, tentou o toque por cima, a bola desviada, ganha o lateral, Guarani lá para o campo de ataque, movimenta Diogo Matheus, movimenta no ataque, pede por dentro, Iago Teres recebe Reinaldo na direita, ele toca a bola curtinha para Diogo Matheus, protege com o corpo, ele volta, recua, sai jogando com o Léo Santos, atravessa do outro lado, sobe de cabeça, o Alisson afasta para o Botafogo, a bola volta na metade do campo, recupera, sai jogando Matheus Barbosa por dentro, passe errado, a bola volta com Anderson Leite, ele recupera para o time do Guarani, soltou pela ponta direita, contra a marcação do primeiro, protege ali da marcação, Felipe Souto, solta a bola por dentro para a chegada agora do jogador que era o Iago Teres, foi desarmado, a bola volta para o time do Botafogo, Felipe Souto, domina, escapa da marcação, vai pro solo, pede falta, a arbitragem manda seguir, bola fica com o time do Botafogo, lado esquerdo do campo, Patrick Bray levantou para Vladimir fazer a defesa para o Guarani, Lupi. Cruzamento cheio de efeito do Patrick Bray pelo lado esquerdo. Vladimir caiu e fez a defesa. Guarani não quer perder tempo e vem pro ataque. Iago Teres, lançamento para Reinaldo pela ponta direita, lançamento em profundidade para Marlon para Reinaldo, invadiu grande área, faz a finta para cima do primeiro, devolveu para Marlon puxou na linha de fundo, deu atrás, é para Diogo Matheus, levanta na grande área, bola desviada, volta para o Guarani, é para Matheus Bueno, divide a bola lá do esquerdo do campo com Iago Teres, rasga na metade do campo para Anderson, para Iago Teres, cavou na área, a bola rebateu, voltou para o Guarani, recupera, sai jogando por dentro, Matheus Barbosa domina, entrega a bola pela ponta direita com Alisson devolveu, recolheu, soltou para Pedro Rodrigues deixou, é para Toró na metade do campo, para Souto, atravessou para Patrick na ponta esquerda, dominou, levantou a cabeça, Patrick tentou o toque na grande área, a bola tá viva, confusão, meu Deus do céu, afasta a defesa do Guarani, tira dali, tira completa, a bola voltou na esquerda, Patrick Bray, novo levantamento, Vladimir faz a defesa, fica com ela, 55, vai acabar o jogo no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, o Guarani vai tentar o último ataque, Anderson Leite tá sem perna, o Guarani tá sem perna, Helder dominou na ponta esquerda, não consegue atacar, voltou para Anderson Leite, também tá sem fôlego, Matheus Bueno, mais descansado, tenta acelerar, ele volta a bola pela ponta direita para Diogo Matheus, Guarani tá morto em campo. Guarani tá morto fisicamente, tá indo na raça, tá indo na vontade, com o Matheus Bueno dominou na ponta direita para Marlon, apita Edna Alves Batista, aponta o centro do campo em Ribeirão Preto, Guarani também fim de jogo em Ribeirão Preto, Guarani e Botafogo com um final eletrizante, tudo igual, 1-1, jogadores saindo do gramado e a torcida do Botafogo pegando no pé da Edna, hein, Lupi? Pegando no pé da Edna porque no gol de empate o Diogo Matheus bateu o pênalti, o goleiro Michael se adiantou, fez a defesa, só que aí o VAR chamou para acionar essa irregularidade no gol, na verdade no pênalti que o Diogo Matheus acabou errando. Ela voltou o pênalti e aí o Diogo Matheus fez o gol de empate. Empate do Guarani no estádio Santa Cruz.
1-1, Botafogo saiu na frente e Diogo Matheus, de pênalti, empatou o jogo. Eliel Almeida. Pois é, meu caro Júlio Nascimento, 8 horas e 33 minutos. Era para ser um excelente resultado para o Guarani se tivesse conseguido um golzinho mais cedo no segundo tempo e pressionado a equipe do Botafogo. Mas este resultado não veio. Carlão de Freitas, que jogo que podemos dizer até de recuperação para o Bugre, né? Principalmente na reta final, em que a partida ganhou, né, um ar de dramaticidade. O Guarani... Muita dramaticidade. O Guarani mesmo sem tanta organização, sem tanto pensamento, foi na base da entrega, na luta, na raça e conquistou esse empate. Um pontinho que dá a impressão que não serve para muita coisa, mas pode sim salvar o Guarani na última partida, na última rodada do Campeonato Paulista. Bom, são 8 horas e 34 minutos. Fábio Chaime, como fica a situação do Campeonato Paulista, da Série A, depois deste, não vamos dizer tropeço, mas deste resultado do Bugre em Ribeirão Preto, este 1-1 diante do Botafogo, Chaibi? Vamos lá para a classificação geral, que é mais importante para a torcida bugrina, porque o Guarani agora tem 7 pontos, está na 14ª colocação, continua na 14ª colocação, um lugar acima da zona de descenso. E o Guarani agora abre um ponto do Ituano, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, que tem 6, e o Santo André, que tem 5 pontos, é o lanterninha neste momento. A Portuguesa tem o mesmo número de pontos do Guarani, mas nos critérios de desempate se dá melhor que o Bugre. A Portuguesa é a 13ª também com 7 pontos ganhos. Em relação aos grupos, esse empate não mudou muita coisa pro Guarani não, quer dizer, não mudou nada na verdade. No grupo B, o Palmeiras está na liderança 24, a Ponte tem 16, Água Santa 14, o Guarani, o Lanterna no grupo, tem 7 pontos ganhos. Já o Botafogo chega a 12 pontos ganhos e praticamente já dá adeus a qualquer possibilidade de rebaixamento. O Botafogo está no grupo D junto com o São Paulo, que é o líder, Novo Horizontino e São Bernardo também. Esse pontinho pode ser importante, lembrando que amanhã o Guarani tem que secar os 3 rivais diretos nessa luta contra o descenso. A Portuguesa encara o Mirassol no Canindé às 6 da tarde. O Ituano viaja até Limeira para encarar a Inter de Limeira às 8 horas da noite no Major Levi Sobrinho. E às 4 da tarde o Lanterninha Santo André encara o Corinthians na Neoquímica Arena. Perfeito, são 8 horas e 36 minutinhos, daqui a pouco às 9 da noite a bola vai subir, vai ter vôlei aqui na CBN, direto do Taquaral, para onde vamos agora. Rafael Pio, Renata Rondini já estão no ginásio Taquaral, que vai recebendo um público interessante. Como está a expectativa para essa noite de muito vôlei, hein, Pio? Boa noite para você. Boa noite, Eliel, boa noite a todo mundo que está ligado aqui na CBN Campinas. Realmente, como você disse, ginásio do Taquaral já recebendo um grande público, sem dúvida nenhuma. O jogo mais esperado do ano, né? O Vôlei Campinas numa situação difícil na tabela de classificação, 9ª colocação, depois da vitória de Suzano agora há pouco, diante de São José, 3-0 lá em Suzano, resultado que empurrou o Vôlei Campinas para a 9ª colocação. E daqui a pouco tem esse confronto contra ninguém mais, ninguém menos do que o campeão sul-americano, campeão mundial, o melhor time do Brasil, que é o Cruzeiro. Nesse momento, as duas equipes já batendo bola aqui no ginásio do Taquaral. E olha, Eliel, eu vejo pouquíssimos espaços em branco ainda na arquibancada. Daqui a pouquinho, ginásio do Taquaral com 100% de lotação. Lembrando que os ingressos foram esgotados em poucas horas, Eliel. Perfeito, quero pegar a opinião também da Renata Rondini, a nossa comentarista, já está na cabine da CBN, direto do Taquaral. É o grande time do voleibol brasileiro, é o bicho papão de troféus, é um time muito bem organizado, financeiramente muito bem investido também, mas por que não sonhar com 3 pontinhos que seriam maravilhosos para retornar ao G8, né, Renata? Boa noite para você. Boa noite, Eliel. Boa noite aos ouvintes aí da CBN Campinas. Sem dúvida nenhuma, Eliel, todo mundo quer bater o Cruzeiro, quer vencer o Cruzeiro, mas a missão aqui na ginásio Taquaral hoje não diria impossível, porque o esporte tem isso de bom. Cada vez que a bola sobe, a bola rola, é uma nova história que vai ser contada. Mas a tarefa de Campinas hoje é dificílima. Se talvez forçar um tie-break e já roubar um ponto do Cruzeiro, já vai ser bem satisfatório para Campinas, mas eu acho que tem que ser aquele clima. Eu acredito, vamos para cima, jogar confiante e jogar agressivo na intensidade do Cruzeiro.
Tá certo, daqui a pouquinho Renata Rondini e Rafael Pio dão um recado direto do Taquaral, 8 horas e 37 minutos. Por aqui você vai acompanhando o pós-jogo envolvendo o Guarani, que acabou empatando com o Botafogo, somou um pontinho, chegando a 7 no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro começa já, em abril. Por falar em Campeonato Brasileiro, da Série B, campeonato este que vai ser disputado também por Ponte Preta e Guarani. O Santos, que estava naquele imbróglio todo sobre a Série B do Campeonato Brasileiro em relação aos seus jogos, acabou de fechar um acordo com a Rede Globo, né, Fábio Scheibe? Exatamente, o Santos fechou um acordo com a Rede Globo, que vai transmitir todos os jogos através do Premier do Santos como mandante em casa. Também o Santos jogando as 19 partidas como mandante, então o Premier assegura a transmissão de todas as partidas do Peixe na Série B. E a Rede Globo, assim como o Sport TV também, irão transmitir algumas partidas do Santos fora de casa, atuando como visitante também. O Santos, que vai fazer 19 partidas em casa, obviamente, 19 fora. Nessas 19 fora, a Rede Globo e o Sport TV asseguram algumas transmissões também do Peixe nessa Série B, mas todos os jogos do Santos como mandante, o Premier, e assim a Globo também alguns, o Premier irá transmitir todas as partidas, viu, Léo? Demorou um pouquinho para a reação do Bugre nesse segundo tempo, né, meu caro Carlão de Freitas? A gente olhando o jogo, o que tem o elenco do Botafogo, o que tem o elenco do Bugre, dava para vencer, mas demorou demais para tentar vencer, né? Dava para vencer, ele é. O momento que o Guarani teve na partida foi a reta final, onde o Bugre foi para o desespero, foi para o tudo ou nada. O técnico Claudinei Oliveira colocou um monte de atacantes para buscar o empate. A tática deu certo, buscou o empate, mas eu creio que se o Guarani tivesse um pouco mais de ousadia, o próprio treinador, durante a partida, ele abriria a mão de um terceiro zagueiro com antecedência, poderia deixar o time mais leve para buscar a vitória em Ribeirão Preto. É um empate que psicologicamente pode ajudar o Guarani na reta final, contando com todas as situações, todas as adversidades do jogo, mas em termos de pontuação não resolve muita coisa, né? Porque o Guarani está na antepenúltima colocação, mas precisa torcer contra Ituano e Santo André. Um resultado que não fortalece o Guarani, mas pelo menos não perdeu, o que dá aí uma certa confiança para a última rodada diante do Red Bull Bragantino. O Santo André pega o Corinthians. Exatamente, amanhã às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena, Corinthians e Santo André. E o Ituano? O Ituano viaja até Limeira para encarar a Inter de Limeira no Major Levi Sobrinho às 8 horas da noite. Pra sorte do Bugre, os dois times que vão estar aí tentando, inclusive os dois alvinegros, a vaga para a segunda fase do Campeonato Paulista. O Corinthians, que ainda sonha com essa vaguinha, e a Inter de Limeira, que também quer confirmar a classificação. E também tem a Portuguesa, né? A Portuguesa tem o mesmo número de pontos do Guarani, vence no critério de desempates nesse momento, tem 7 pontos ganhos, assim como o Guarani. Portuguesa encara mais um pretendente a uma vaga às quartas de finais, encara o Mirassol às 6 horas da noite no Canindé. Então amanhã às 4, às 6 e às 8 terão jogos para os bugrinos ficarem secando seus adversários diretos por essa indesejada luta contra o rebaixamento. Vou falar a verdade pra você, esse grupo aí do Santos, meu amigo, o time que não cair vai classificar. Dá uma olhada nisso, hein? Que absurdo. A Portuguesa hoje está classificando com 7 pontos, o mesmo número de pontos do ameaçado Guarani. E aí tem o Ituano e o Santo André. Já pensou o Santo André? É porque uma vitória... Lanterna no campeonato inteiro. Uma vitória ele vai jogar contra o Santos. Coisa de louco. Esse campeonato, esse regulamento é esquisito demais. Por outro lado, meu caro Antônio Lupe, resta ao Bugre torcer por um resultado positivo do Bragantino, porque na última rodada o Bragantino vai com o time em reserva, né? Provavelmente, né? Porque tem o duelo contra o Botafogo pela pré-Libertadores, né? As duas equipes se enfrentam na segunda fase da pré-Libertadores e existe sim essa possibilidade. Porém, aquilo que o Scheibe falou hoje nos nossos programas esportivos, né? O time reserva do Bragantino tá melhor que o time titular. Ou seja, a parada vai ser difícil pro Bugre na última rodada, que acontece no domingo que vem, às 4 horas da tarde. O duelo acontece no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, sem Camacho, que recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. O Regis ficou só naquele amarelo mesmo, né? O Regis ficou só naquele, ele não estava pendurado. Quem estava pendurado era o Camacho, que recebeu, o Raião, Léo Santos e o Anderson Leite. Melhor pro Bugre, que perdeu só um dessa lista imensa de pendurados. O técnico Claudinei Oliveira ainda não começou a falar no estádio Santa Cruz. Não, ainda não. A gente tem aqui o contato direto com o estádio Santa Cruz, por enquanto, e segundo se for cumprido o protocolo, primeiro o técnico visitante, no caso o Claudinei, e depois o Paulo Gomes
técnico do Botafogo, já que a sala de coletiva do Santa Cruz recebe os 2 treinadores. Então a gente aproveita para fazer uma rápida pausa, intervalo rápido, voltamos já para tentar destacar um pouquinho da fala do Claudinei Oliveira e, claro, já colocar a bola em quadra, porque daqui a pouco tem um confronto gigante no voleibol brasileiro, Vôlei Campinas contra o Sada Cruzeiro. Que jogo, hein? Intervalo rápido, a gente volta já. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. São 8 horas e 44 minutos. Daqui a pouco a gente tem mais informações direto do estado de Santa Cruz, a coletiva do técnico Claudinei Oliveira. Enquanto isso, a gente estava fazendo conta aqui nos intervalos, pensando daqui, pensando dali, porque agora, domingo que vem, o torcedor do Guarani vai assistir o jogo com a calculadora na mão, hein, Carlão? Com certeza, domingo que vem uma parada complicada diante do Red Bull Bragantino. Podemos dizer, por sorte do Guarani, a tabela do Santo André e a tabela do Ituano não é tão fácil, né? O Santo André ele pega o Corinthians na Neoquímica Arena e pega a Ponte no Bruno José Daniel. E o Ituano pega a Inter de Limeira e fecha com o São Paulo no Novelli Júnior. E tem a Portuguesa. Eu vou pegar aqui os jogos da Portuguesa. Portuguesa pega o Mirassol. Pega o Mirassol e ela fecha com o Novo Horizontino. Tem vida dura. Com o Novo Horizonte. Então são 3 adversários que o Guarani tem. Mas o Novo Horizontino pode classificar aí com o time reserva na última rodada. Também existe essa possibilidade. Agora, vamos ver, né? O Guarani não tá jogando bem. O Guarani, ele se superou contra o São Paulo. Hoje, nos minutos finais, ele se superou também. Mas, de novo, por sorte, os outros adversários têm jogos difíceis, jogos complicados. E nós estávamos falando aqui, né, em off. E, gente, não adianta. Faz parte da rivalidade, faz parte do dia a dia. A Ponte, ela faz parte também dessa vida do Guarani na reta final do Paulistão. Então, se a Macaca se classificar contra o Novo Horizontino, ela vai fazer um jogo. Ela pega o Santo André. Ela faz um jogo vai com um time misto lá pro Bruno José Daniel. E aí existe uma boa possibilidade do Santo André vencer. Ou seja, fazendo uma conta pessimista, o bugrino pessimista neste momento, o Santo André ele faz mais 3 pontos. Assim, coisa de chutômetro, né? Palpites. Ela perde pro Corinthians e vence a Ponte. O Ituano tem 2 jogos que a tendência é de derrota, né? Porque a Inter de Limeira em Limeira e o São Paulo no Novelli Júnior. É o jogo-chave. Mesmo sendo em Limeira, o Ituano tem que ir pro tudo ou nada e o bugrino tem que torcer muito pra Inter vencer esta partida, porque senão pode complicar demais pra última rodada. E a Portuguesa, que apareceu, né, depois de ter vencido o Guarani, perdeu para o Palmeiras, ela entrou novamente nesse bololô e tem uma tabela complicada também. Ela joga com o Mirassol e fecha com o Novo Horizontino. E fecha o Paulistão, a primeira fase, a fase de grupos contra o Novo Horizontino. Ou seja, tá todo mundo com a corda no pescoço, né? Por sorte, né, a competência nos minutos finais, o Guarani pegou um ponto que pode dar, pelo menos, né, uma confiança para a última rodada, porque se tivesse perdido em Ribeirão Preto, o astral seria terrível para um jogo forte contra o Braga.
Pois é, que coisa, hein, Júlio Nascimento? A gente olha a tabela, olha daqui, olha dali, começa a fazer conta. E eu vou dizer pra você, dos últimos campeonatos estaduais que a gente acompanha, acho que esse vai ser o limite de corte mais baixo da história do Paulistão. Ah, vai ser, Léo. Provavelmente um rebaixado com menos de 7 pontos, né? Provavelmente o Lanterna, né? Deve ficar, né, nessa fase aí. No máximo 8 pontos, né? Depende do Santo André, que hoje tem 5. E o outro numa faixa ali de 7 a 9 pontos também. Então aquela conta de 12 pontos para classificar, para permanecer, que a Ponte, por exemplo, fez no começo do campeonato com o Matheus Silva, no grupo A, por exemplo, seria já estaria classificado com 2 rodadas de antecedência para jogar a próxima fase. Então, realmente, o nível técnico neste ano, principalmente na parte de baixo, muito abaixo do esperado, né, Léo? Enquanto isso, a gente tem alguns grupos com times aí com 15, 16 pontos que não vão conseguir a classificação, né? Nesse próprio grupo do Corinthians, você tem uma Inter de Limeira com 14 pontos, o Mirassol com 14 pontos. Possivelmente esses times vão para 17 pontos e um deles não vai classificar, Léo. Então, o Bragantino, que é o líder, tem 18, ainda não está garantido. É uma loucura esse campeonato e eu tô quase fazendo um voto de não falar mais de regulamento no ano que vem. Mas tem um detalhe, gente. É a tabela, ou seja, é a quantidade de jogos que o Paulistão tem para realizar. Tem que ter uma quantidade certa. São 16 rodadas, São 16 rodadas, então é por isso que ele se prende nessa questão de montar 4 grupos de 4. Faz 2 grupos de 8, joga todo mundo contra todo mundo no primeiro. Não, faz um grupão só. Todo mundo contra todo mundo, separa, oitavas de final, quartas de final, você pode ter, como já tem, jogo único, né? E a final é jogo único também. Daria 19 rodadas, 19 datas. Põe todo mundo contra todo mundo. E dividir em do jeito que tá, não dois dá, grupos e o pessoal do grupo jogava entre eles. Paciência, não vai ter clássico, a TV quer, mas daí não faz um campeonato todo mundo contra todo mundo, os 4 melhores, semifinal e final e pronto, vambora. Então, mas daria 19 rodadas. Foi assim por um tempo. Não, aí não. Não. Porque 15 rodadas dariam 17 rodadas. Os clubes do interior não assinam, gente. Os clubes do interior não assinam. É porque a verba é pesada, mas né? Agora a gente pode ampliar essa discussão, porque a maioria dos clubes do interior tem calendário. Você pega aí, Santo André tem Série D, mas a cota é grande, Lupe. A cota aumentou da federação, né? Então, mas não muda nada. Você vai estar ofertando mais rodadas. Você está ofertando mais rodadas, você não está diminuindo. Porque você pega, os times do interior hoje, Novo Horizontino, Ponte Preta, Guarani e Ituano, Série B. Sim. Mirassol, Série B. Bragantino, Série A. Bragantino, Série A. São Bernardo, Série C. Série C. Água Santa, Série D. Inter de Limeira, Série D. Só a Portuguesa desse ano tá sem calendário. É o único time que não tem calendário do segundo semestre. Mas que entra na Copa Paulista. Os times da Série D podem fazer frente, né? São 4 times, né? Santo André também tem. Santo André, Portuguesa, a Inter de Limeira aí depende de resultados, mas ela já tá garantida na Série D ano que vem, por exemplo. Exato. Tem mais um. Mas olha, Júlio... Mas mesmo assim, a gente tá ampliando o calendário. Não, Água Santa tem Série D. Água Santa foi vice-campeão no passado. A gente entende que a verba é gorda, é uma verba sensacional, isso seduz, né, qualquer clube, o clube fica sem muito poder de brigar, de questionar. Agora, é um absurdo, né? Um regulamento horroroso, um regulamento que não é justo, né? Eu prefiro da Taça Guanabara. Que é pior, os caras conseguem piorar ainda o futebol. Mas é a quantidade de times, gente. Daqui a pouco, escutem só o que eu vou falar pra vocês. O Campeonato Paulista já passou uma mudança, eram 20 times, caiu pra 16. Daqui a pouco nós teremos um Campeonato Paulista de 12 times. Sim. É a tendência. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Eu acho que a intenção da federação nós teremos um estadual com 12 times. Até pela criação dessa Série A4, porque com essa Série A4 sendo acrescentada, diminuíram os números dos times da Série A2, do Paulista da segunda divisão. São 17 times, né, que vão jogar. Sim. Então, ou seja, eles precisam aumentar essa divisão. Então, o que vai acontecer? Eles vão diminuir ainda mais os clubes da Série A1, Série A2 e até mesmo Série A3. Não, eu não acredito que Série A2 deva sofrer alguma alteração. Série A2 e Série A3 não, mas eu acho que a Série A1, em questão de 5 anos, vai cair para 12 times. Eu acho que esse é o sonho, é o número mágico. Acho que vai cair 12 times e os outros 4 serão acrescentados aí na Série A2. Série A2, uma Série A2 maior. E tem outra porque tem muito time que tá na Série A2 que não tem calendário pro ano inteiro. Uma Série A2 maior, dando ali uma disputa até maio, junho. E uma Série A1 com 12 times. Campeonato Mineiro é assim, 12 times. 12 é porque não tem muita competitividade. Mas aí, o Campeonato Mineiro, se fizer um de 16,
não teria competitividade. Entendi. O módulo Então, 2 do Mineiro, que a gente transmite com os jogos do Boa, gente, beira a 4ª divisão de São Paulo. Politicamente falando, eu acho que a federação ela vai ter resistência ainda para diminuir, Léo. Mas é em mesmo 5 nesse prazo anos. maior. 5 anos eu acho que ela muda. Até porque as cifras estão aumentando agora com a chegada dos canais de stream. Mas vai ter uma pressão, Júlio, pelos campeonatos nacionais e pelos campeonatos intercontinentais. Internacionais. Então, com aí isso... a corda vai roer pro estadual. Vai roer pro estadual. Porque o Paulista é o único estadual que consegue colocar 16 times em alto nível de competição. Sim. E ainda assim, gente, vamos ser honestos. O jogo hoje de Botafogo e Guarani, jogo nível Série A2. E nós estamos falando de Paulistão. E nós já fizemos vários jogos nível Série A2. 2 times de Série B, hein? 2 times de Série B. Então, assim, o futebol a elite tá escassa. Tá escasso. Eu acho que a Federação Paulista, o poder de convencimento da federação, até para os clubes assinarem esse regulamento, é a verba, né? A verba ela é muito interessante, os clubes ficam sem força para questionar. E você quer saber? Né? Principalmente os pequenos. Você aumentando uma Série A2 para 20 times, subindo só 2, mas fazendo um campeonato maior, dando a possibilidade de televisões adquirirem isso. Eu acredito que os times não vão reclamar, porque a Série A2 vai estar financeiramente interessante e vai ter um campeonato maior para quem não tem Série B, Série D, Série C. O único problema da Série A2 é se acontecer o que aconteceu com a Ponte e o Novo Horizontino, né? Equipes que disputam Série B e a Série A2. Mas isso é difícil acontecer. Mas 8 anos esse ano. Isso, é 8 anos. E se torna mais uma responsabilidade para esses times permanecerem na primeira divisão. 12 times, todo mundo contra todo mundo, você faz um campeonato aí com a primeira fase bem legal, bem disputada. E aí, meu amigo, é Paulistão de verdade. Aí é um negócio pesado mesmo. Acho que dá para imaginar este cenário. Falamos e lá na federação ninguém... A Copa do Brasil já tá rolando. Botafogo de Ribeirão Preto tava lá em Nova Venécia, no Espírito Santo, jogando no meio de semana passada. Mas eu acho que nós já passamos por isso com a Ponte em 2020, né? A Ponte, brigando para não cair e ao mesmo tempo se classificando. Mas a tendência de acontecer de novo nesta temporada, aí eu acho que chegou o momento de repensar. Né? Acho que essa conversa já está acontecendo. As competições nacionais estão conversando cada vez mais cedo, incluindo competições milionárias. Aí eu te pergunto, que nem uma Inter de Limeira que vendeu o jogo no meio de semana, Carlão, por R$1 milhão. Se ela tiver a oportunidade, que nem o Botafogo teve, fazer um joguinho só ganhar 1.400.000, ele vai votar a favor, mas aí nós vamos conseguir esses 12 do Paulistão, entram direto na Copa do Brasil? Sem depender de ranking, de nada, então os 12 já vão direto para a Copa do Brasil? Os times vão aceitar na hora, porque sabem que um jogo pode render uma folha salarial deles. Entendeu? Então, isso aí a negociação vai ser muito bem costurada, pode ter certeza. E aí quem pode mais chora menos. Essa que é a grande história. Técnico Claudinei Oliveira ainda não começou a falar, isso vai ficar para depois, obviamente, porque nós temos agora o grande confronto entre Vôlei Renata e Sada Cruzeiro, que vai acontecer no ginásio Taquaral com Rafael Pio e Renata Rondini. Meu caro Fábio Scheibe, quer dizer então que tudo que vai acontecer no fim de semana fica para amanhã? Fica para amanhã, exatamente. Amanhã tem o prosseguimento da 11ª rodada do Paulistão, com 3 jogos. Às 4 da tarde tem Corinthians e Santo André na Arena Itaquera. Às 6 da tarde no Canindé tem Português e Mirassol. E às 8 da noite em Limeira tem Ituano e Inter de Limeira e Ituano. Sem contar que no domingão à noite tem Choque Rei, hein? 8 da noite. 8 da noite, São Paulo e Palmeiras, direto do Morumbis. E a gente acompanha para trazer aqui segunda-feira. Valeu, Júlio Nascimento, parabéns mais uma vez pelo Na Casinha. Valeu, Elião, um abraço a todos, ótimo final de semana, boa sorte pra Ponte também no domingo, que traga o resultado aí. Segunda-feira, 11 horas, estou de volta no CBN Esportes. Sabe pra onde eu vou agora, Júlio? Pra onde você vai? Na coxinha. Se for pro gol, me chama que eu vou. Vamos na coxinha, né? Na coxinha agora. Abraço, Antônio Lupe. Valeu, Eliel. Bom final de semana a todos e até mais. Antônio Lupe, juízo, Antônio Lupe. É o que eu mais tenho. Juízo, Antônio Lupe. Carlão de Freitas vai pela sombra, hein? Valeu, Eliel Almeida. Até a próxima. Um bom fim de semana a todos. Alô, Rafael Pio, tá pronto aí? Tá preparado? Tá tudo certo? Tudo certíssimo, as equipes sendo escaladas neste momento no ginásio do Taquaral, que não cabe mais ninguém. Ô, Eliel, vai pra casa, tá? Pode deixar, deixa comigo. Vou tentar passar no Taquaral pra ver esse jogo aí, hein? Atenção, Rafael Pio, levantei, saquei, a bola tá contigo, meu cara.
Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Superliga Masculina de Vôlei é na CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. 8 da noite, mais 58 minutos. Aí de fundo, você ouve o ginásio do Taquaral vindo abaixo nesse momento, em que a equipe do Vôlei Campinas está sendo escalada de forma oficial. Esse é o clima. A partir de agora, aqui nos 99.1 da CBN Campinas, depois do empate dramático do Guarani lá no estádio Santa Cruz, diante do Botafogo, com Júlio Nascimento, com toda a equipe da CBN, você vai acompanhar a Superliga Masculina de Vôlei. Renata Rondini, comentarista do Vôlei CBN ao meu lado. Esse clima é maravilhoso. A gente que é apaixonado pelo voleibol, arrepia dos pés à cabeça. Boa noite, Rê! Boa noite, Pio, sem dúvida nenhuma. Que como arrepia, como tá o clima do Taquara hoje, casa cheia, lotada, todo mundo disposto a ver um belíssimo jogo e a fazer muito barulho. Já sentimos o que vai ser a transmissão nesse Taquara hoje, porque a torcida tá em peso para apoiar Campinas nessa missão dessa noite, que é simplesmente bater o melhor time de voleibol nacional dos últimos anos, não é desta temporada, é dos últimos anos. E eu arrisco dizer, nessa última década não teve para ninguém. Não teve para ninguém, como eu disse anteriormente, campeão mundial, campeão sul-americano, campeão de Superliga, não tem título que o Cruzeiro não tenha conquistado. Eu já vou pro meu bolão, não sei quem vai vencer, mas vai ser um jogo de 5 sets, Rê. Você quer um tie-break, você quer uma madrugada, você quer essa torcida empolgada. É isso. Eu diria que o meu racional de análise fala que vem um 3-0 e Cruzeiro é favoritíssimo hoje aqui. Mas eu quero ver um Campinas brigando, lutando, empurrando esse jogo pro tie-break, sim. E começa o jogo com bloqueio! Bloqueio pra cima do ataque do Rodriguinho. O Léo Andrade tá em quadra. Foi ele quem subiu, trazendo as escalações. Vôlei Campinas com Bruno Lima, Léo Andrade, Alan Patrick, Luquinha, Demian, Adriano. A equipe do Sada Cruzeiro com Lopes, Uriarte, Ale, Vacari, Wallace e o Cledenilson nesse momento em quadra. Levantamento, Rodriguinho. Ele joga lá pro outro lado. E essa bola passa, essa bola cai no chão. Essa bola tá na quadra, era o Vacari quem passava por o outro lado. É o primeiro ponto da equipe do Cruzeiro. 1-1 no placar. Você com a gente acompanhando a Superliga Masculina de Vôlei. Um pouco mais cedo, deu Suzano pra cima do São José, o que aumenta a responsabilidade do time campineiro. Gonzalez faz o levantamento e vem o bloqueio do Vacari pra cima do Bruno Lima. Na saída de rede, o Bruno Lima tentou o ataque. O Vacari foi pra cima dele. A bola tá na quadra de Campinas e é ponto do Cruzeiro.